Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um Maracast. E do meu lado, meu camarada Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta, suave? Suave, Rafa. Aí, você tá bem? Tô bem, cara. Tô bem, graças a Deus. Apresenta pra gente nosso convidado especial de hoje. Cara, a gente tá com um cara muito da hora, que é o Edson Imagem, que é cinegrafista, fotógrafo, produtor, e tem muita história da hora pra contar pra gente aí, bastidores de programas, SBT, Gazeta, fez muita coisa aí. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, eu que Obrigado por ter agradeço. aceitado o Eu convite. que agradeço vocês o convite. Porra, Me que sinto legal. honrado pelo estar aqui. E como tudo começou, Edson? Você falou que você filmava, era cinegrafista de filmes, né? Sim. Bom, eu E... vou começar do começo, né? Começar Aham. do começo, né? Eu vou Sim, começar sim. fazer uns flashbacks, né? Sim. Mas eu era garoto, né? Eu gostava muito de cinema. Sempre todo mundo gostava muito de cinema. E aí eu comecei a militar em teatro, eu comecei a fazer uns cenários de teatro, fazer uns teatros amadores, né? Quando tinha uns 16 anos, 15, 16 anos. E paralelo a isso, comecei a fazer uns filmes de Super 8, né? Porque existia uma câmera que era o Super 8, né? Que era um Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? 16. E eu gostava muito disso, então eu comecei a fazer algumas peças infantis, né? Como ator. Mas eu gostava muito do cinema. Aí, uma vez casualmente, eu tava afim de uma mina, na verdade eu tinha ficado com ela, né? E E eu sabia que ela morava ali perto da Consolação, ali, né? Aí eu fui atrás dela, né? Ver se eu achava ela de novo, né? Casualmente, esbarrar com ela, assim. E tinha 16 anos, né? 15 anos eu tinha, minto. Tinha 15 anos. E nessa época eu tinha 15 anos. E eu acabei não encontrando ela, eu fui num bar. E a garota pediu uma Coca-Cola. Então, e tinha um cara conversando, e ele começou a falar, e a gente começou a bater papo, não sei o quê, tinha um outro ali, se envolvendo ali. Aí eu descobri que esse cara ele era fotógrafo de cinema, né? Aí eu peguei o cara para Cristo, né? Eu peguei o cara para louco, né? Eu falei assim, pô, tudo que eu quero fazer é o cara, né? O cara faz. Eu falei, pô, então é a mesma coisa você querer ser cantor e ter, encontrar um cara que é cantor, né? E aí eu comecei a tirar o cara para louco. Todo dia eu ia lá atrás do cara, e como que funciona isso, e como que a lente tal, como é que a lente, como é que o cinema é assim, o cinema é assado. E eles já faziam direção de fotografia em alguns filmes da Boca, né? Ele era um italiano, esse cara. Aí passou-se o tempo e eu continuei fazendo os filmes de Super 8, tal, fazendo umas coisinhas assim. E aí no Sindicato dos Artistas e Técnicos, no SATED, abriu uma inscrição para um curso de assistente de câmera, né? Sindicato dos Artistas. Só que eu não era sindicalizado e nem era profissional. Eu tinha 16 anos, né? Conheci ele com uns 15, depois já tinha uns 16. Aí eu fui atrás disso aí me falaram, ó, você não pode assistir o curso como, não posso te dar o certificado, mas você pode assistir como ouvinte, né? E quem estava ministrando o curso era o Oswaldo Candeias. Candeias era um cara muito conceituado na Boca, ele já tinha dirigido A Margem, né? Tinha dirigido filmes com o Sérgio Luiz Persson, né? Ele era um cara bem conceituado no mundo e tinha estudado, o Persson tinha estudado na Itália, cinema, né? E o Candeias era um cara assim muito. E o Candeias ele tinha uma peculiaridade, ele fotografava e filmava, né? Quando se fala fotografia em cinema é o cara que faz a câmera, o cara que faz a luz, né? E ele fazia a câmera, a fotografia e dirigia o filme, né? Então isso foi no ano de 79, se não me engano, 80, né? E ele já tinha recebido vários prêmios como diretor, tá, como fotógrafo também. Bom, então eu comecei a fazer o curso de assistente de câmera com o Candeias, né? Era eu e mais uma patota de uns 20 a 30 pessoas, né? E eu era o único que estava ali de papagaio de pirata, né? Porque eu não tinha, não era sindicalizado, não era profissional. E aí o Candeias, acabei fazendo o curso, então. Aí no ano seguinte, uns meses depois, aí esse cara que eu conheci, esse fotógrafo italiano, ele ia fazer um filme com um cara, com um chinês.
chamado Juan Barrón. Esse Juan Barrón, ele já estava fazendo, acho que o terceiro filme dele, terceiro longa. E era o primeiro dele foi O Estripador de Mulheres, depois o Colegiais, depois esse terceiro filme não tinha título ainda. E ele precisava de um assistente de câmera, porque o cara que era um assistente de câmera, que era o Dionísio Tardoc, que era um cara bem conceituado no meio, ele não podia fazer porque estava comprometido com outro filme. Aí ele falou, vai lá, fala com o cara. De repente que... Aí eu fui falar com o chinês, né, com o Barrão, e ele acabou indo na minha conversa lá e eu falei assim, me pegou como assistente de câmera. Né? E eu era, porra, totalmente cru, né? Já tinha feito alguma assistência alguma assistência em algum curta, alguma coisa assim, mas fazer um longo inteiro. O que o assistente de câmera faz, Edson? O assistente de câmera na época, ainda hoje é, né? Só que hoje em dia é vídeo, né? É outra pegada, mídia digital, né? O assistente de câmera ele é um cara que ele prepara a câmera, ele monta a câmera, o diretor falou que era a câmera aqui. Ele põe a câmera, monta a câmera. Ele faz né? todo o trabalho ele fala assim, o diretor fala assim, o fotógrafo fala assim, eu quero com a lente 50. Ela põe 50, eu quero com a zoom tal. E você monta a câmera, né? E você faz o foco. O ator vai entrar por aqui e vai até ali. Você é responsável por não só montar a câmera, como corrigir o foco, deixar o foco. Na época não existia foco. Pô, então você faz todo o trampo. O assistente faz quase tudo. E o cinegrafista só aperta o botão. Só aperta o botão e opera a câmera. Exatamente. Pô, exatamente. Legal. E em alguns lugares, em algumas produções, o próprio diretor opera a câmera também. Entendeu? Sim. Alguns diretores operam câmera também. Então, o fotógrafo, né, o diretor de fotografia, na verdade, ele é o iluminador de cena. Né? Ele fala assim, faz a luz, e fala assim, vou usar diafragma tal, diafragma 5.6, diafragma 4. Entendi. E você deixa a câmera pronta para o cara apertar disparar a câmera e fazer a câmera, acompanhar, movimentar a câmera. E na época, os filmes, eles eram em película. E você tinha que abastecer a câmera também. Né? Filmes de 35mm, que era o que a gente usava, os chassis, os magazines, eram uma coisa oval, assim, que você colocava um rolo de filme ali no escuro e tirava no escuro também. Para não queimar o... Para não queimar o filme, não queimar o negativo, né? E você passava ele pela câmera, tal. Era um negócio meio, sabe, artesanal e penoso, né? Aí eu fiz o filme inteiro, esse primeiro filme que eu fiz foi em 80, né? E o filme era para se chamar As Mulheres, no final ele acabou se chamando A Noite das Depravadas. Era pornô chanchada? Era pornô chanchada. Né? E teve quase um mês de produção. Era uma coisa... Né? Porque esse diretor, esse chinês, ele era crítico de cinema. Então ele era um cara assim... Tinha uma pegada assim mais... Né? De querer fazer uma coisa mais elaborada. Então. Aí depois fiz vários outros filmes, né? Fiz Mulher de Proveta, fiz Fantasias Sexuais... Deixa eu te perguntar, Edson, esses pornô chanchadas, eles eram de verdade mesmo? Rolava não, ali a pornô chanchada não tinha ereção, não tinha penetração. Era igual aquele Cine Privé. Na época era só o contato, aquela simulação. Esses filmes depois foram reprisados na TV, no Cine Privé. Eu via muito no Canal Brasil. Passava muito na madrugada uns pornô chanchados. Assim. Na Bandeirantes passava de segunda-feira, passava uma sessão de filmes nacionais. E passava muito filme, assim, pornô chanchada. Sim. A pornô chanchada, na verdade, ela é um termo pejorativo, né? Os filmes, na verdade, eles eram... na década de 50, existia um gênero cinematográfico chamado chanchada. Que seria? Chanchada. A chanchada era uma comédia pastelão, né? Era Zé Trindade, né? O próprio Mazzaropi, a gente pode dizer que é uma chanchada. Só que a chanchada tinha um apelo musical, né? Ela começou na Atlântida, no Rio, né? Na produtora Atlântida. Então tinham nomes do rádio que cantavam e tinham bailados. Era tipo de um teatro de revista, uma comédia com teatro de revista. Era a chanchada. Entendi. Aí quando veio a década de 70,
de 60, final da década de 60 e 70, o cinema começou a ficar mais liberal, né? Que na época, em 64, foi instituída a censura, a ditadura no Brasil, o governo militar. E o governo militar tinha aquela história, né? Quem não dá o pão tem que dar o circo, né? Então, você falar de política era expressamente proibido. Agora, você falar de sexo, de putaria, sabe, era, né? Eles se liberavam com cortes, né? O cara fazia um negócio, tirava porque existia uma profissão que era o censor federal. Ele era um cara da censura federal, que ele assistiu o filme, falou assim, ó, aquele filme, aquela parte que o cara fala que o cara não tem o que comer, você corta, né? Sim. A hora que aquela parte que o cara fala que não recebeu, você corta. Mas agora que ele fala que ele comeu a vizinha, pode deixar, entendeu? Então, era mais ou menos assim. Na música era assim também, né? Eles Sim, pegavam música a também. letra, E o né? cinema não era diferente, o teatro também, né? E, e existia a censura federal. Quem é novo agora, a gente contar isso aí, parece que a gente está falando do tempo dos dinossauros, né? Mas tá voltando, né? Um pouco a censura aí. Mas os filmes, estou falando, eles eram exibidos antes de começar, tinha que colocar um certificado, assim, era um documento, assim, um carimbo da censura federal, e o cara falou assim, esse filme foi liberado para esse horário pela censura federal, livre para essa faixa de horário. E era assim. E no cinema também. Você entrava no cinema antes de começar, tinha aquele papel lá. Se não tivesse aquilo lá, meu, o bicho pegava. Eita. Então, no final da década de 60, eles começaram a liberar cenas de cenas de sexo, entre aspas, né? Cenas de nu, né? As mulheres podiam mostrar seio, essas coisas, peito, bunda, né? Uhum. E com isso o cinema começou a ter mais público, né? Porque o pessoal ia no cinema para ver, não existia filme pornô. É que hoje em Sim. dia a gente falar disso para um cara de hoje é a mesma coisa que você explicar para um cara o que era uma televisão preto e branco. Entendeu? Quem não passou por isso não Não sabe o que era sabe. uma máquina de escrever. Entendeu? Então eram outros tempos, né? Apesar de ser um tempo de transição, era daquele jeito, né? E muitos atores globais, principalmente, Então, vieram e começaram a da fazer pornô essas chanchada. comédias com mulheres nuas, com malícia, né? Com piadas mais fortes, e começaram a chamar de porno chanchada, porque era uma mistura Sim. da chanchada, das comédias que já existiam, com um toque de De pornografia. sensualidade. Tanto que eram muito engraçados os filmes. Sim, Quando eu via, eles tinham aquele teor sexual, sim, mas tinha sim. sempre aquela pitada de comédia, assim. Sim. Eu vi um que era o Frota, o Agostinho, e tinha mais uns duas pessoas Mas o conhecidas, Frota já assim. foi sexo explícito. E Já foi eu. depois, né? Sim, não, mas era filme pornô chanchada mesmo. Ele Ah, novo, sim. 18 anos. Sim. Era ele, o Agostinho, que fazia lá A Grande Família. Sim. E tinha mais umas duas pessoas que eu não lembro agora. Eu falei, caralho, os caras já fazia. Ah, tinha Fazia aquele. pornô chanchada nas antigas. Fora tirando a Cláudia Raia também. Eu já Sim. vi um filme com ela também. Aquele Rio Sim. Babilônia. Rio Babilônia, Tem era uma do atriz Rio, famosa que né? fez também, eu não lembro o nome dela. Vera Fischer? Não, uma morena. Isso, essa mesma. Ela Sim, fez o. Cristiane Torlone ela começou no cinema. Ela fez um filme, inclusive, chamado Ariela, que era dirigido pelo John Herbert, né? Não, eu estou mentindo, eu tô me fazendo confusão. O filme da Cristiane Torlone era outro. Quem fez o Ariela foi a Nicole Puzzi. Foi um dos primeiros filmes que ela fez, não que ela fez, mas que ela teve um certo destaque, né? A Cristiane Torlone também fazia isso aí. Na época era a Helena Ramos, a Cristiane Torlone, Zaira Bueno, Helena Ramos também fazia. Helena Ramos era bailarina do Silvio Santos. Ela era uma moça bonita, de corpo bonito. Todos os filmes ela aparecia, entendeu? Até filme que ela não aparecia, ela aparecia, entendeu? Porque eram raras as meninas que tiravam a roupa no cinema, tá entendendo? Então, uma que fazia fazia todos, né? Então, e eu já peguei essa fase em 79, 80, quando já está praticamente terminando a pornochanchada, né? E quando foi em 82, né?
foi liberado pela censura, inexplicavelmente, até hoje ninguém sabe como, um filme do Nagisa Oshima, que era um diretor japonês, um filme produzido na França, chamado O Império dos Sentidos, né? Esse Império dos Sentidos ele foi lançado num cinema chamado Cine Windsor, né? E a censura liberou, né, para uma sala especial. Então eles criaram uma categoria que não existia. Algumas salas só podiam exibir filmes explícitos, né? E o primeiro foi Império dos Sentidos, né, que tinha umas cenas assim, que a mulher colocava um ovo na xoxota, depois o cara comia, né? Aí já tinha já Sexo já explícito, tinha, entendi. E era um filme muito bem produzido, né? Do Nagisa Oshima, depois ele fez um filme com o David Bowie, né? Era um puta de um diretor, o cara, né? Era uma produção legal. Sim. E, e esse Império dos Sentidos, ele fez tanto sucesso, cara, que onde ele passava, os caras compravam o ingresso 2, 3 dias antes. Caramba. Quebrava quarteirão, assim, para nego assistir. Que os caras não acreditavam que tinha uma cena de sexo no filme. Que até então a mulher aparecia, mostrava a bunda, mostrava, sabe, raramente aparecia no frontal, de aparecer os pelos, né? No tempo que as mulheres tinham pelo, né? Hoje em dia... Os arbustos eram altos. Não, é verdade, a gente fala isso aí, porra, eu falei, pô, esse cara é antigo pra caralho, porra. Tempo que as mulheres tinham pelo, porra. Os caras faziam a barba e as mulheres tinham pelo, né? Sim, sim. Hoje em dia é o contrário, né? Os caras deixam a barba e as mulheres não. E aí por causa do Império dos Sentidos ter sido liberado, aí os produtores de cinema, né, da Boca, os produtores brasileiros falaram assim, pô, por que o filme estrangeiro pode e nós não podemos, né? Aí descobriram que o Império dos Sentidos foi liberado com uma restrição, que o cara tinha entrado num tribunal superior, conseguido uma liminar para exibir o filme, entendeu? E era uma coisa assim tão tacanha, né? Que aí os brasileiros começaram a fazer os primeiros filmes que tinham cenas de sexo de verdade, né? Você lembra o primeiro que saiu? Brasileiro, Ou um dos primeiros, né? um dos Talvez. primeiros foi o Coisas Eróticas, Que aí que já era uma porno chanchada, mas de um já cara, era com... um cara da Boca, um diretor chamado Raffaele Rossi, que era um italiano, evidentemente, mas ele era um cara assim bem fuçado, esse Raffaele Rossi. E ele fez esse filme Coisas Eróticas, né? Mas ele lavou de ganhar dinheiro, cara. Mas ganhava dinheiro assim em todo lugar. E eu cheguei na época, ir numa cidade do interior, né, que era a cidade da minha mãe, o prefeito, o delegado, para não criar tumulto, eles faziam a sessão só dos homens e a sessão só das mulheres, com medo que os caras fossem transar dentro do cinema. Mas não, eu não estou brincando, isso é Ia virar verdade. já um Cine Aurora ali, né? Isso é verdade. Você não pode nem com sapato de camurça lá, você vai exato, ficar você manchado. vai voltar manchado. Aquela ressecada, né? Então, foi isso aí. Aí, um dos últimos filmes que eu fiz, eu cheguei a fazer uns 2, 3 filmes que tinham cenas de sexo de verdade, né? Mas eu já comecei a ver que o negócio começou a decair, né? Que essas coisas eróticas, por exemplo, a gente demorava 3 semanas fazer um filme, 4 semanas, né? Quem fazia muito rápido levava 2 semanas. E esses filmes eram feitos em final de semana, entendeu? Ué, por que demorava tanto? É porque era feito no final de semana? Não, os filmes demoravam porque eles tinham um roteiro, né? Então tinha a casa do Pimenta, então vamos gravar na casa do Pimenta. As Tinha a locações, casa né? do fulano. E não tinha cenário, né? Era tudo em locação, né? Ah, o casal vai pra praia, vamos filmar na praia. E sabe? Então aquelas locações, aquilo demandava, por mais menos equipamento que você usasse, por mais leve que fosse a coisa, era uma coisa dispendiosa, né? E os filmes eram feitos em película, como eu estou te falando. Então, um chassi desse tamanho custava. Bom, não me arrisco a dizer o preço agora, né? Você lembra, não sei se você chegar a fotografar com filme mesmo. Opa, Já. Sim, Kodak. filme Kodak. Já, Então, você sim. lembra que aquele 36 poses, né? filminho de 24, 36 poses era caro pra cachorro. Então, você imagina que um filme daquele tem 1,5 m. Um filme de cinema de 120 metros representava 4 minutos. Nossa. Então, você imagina
você tinha que comprar, tipo assim, 100 filmes que você, pô, não conseguia comprar um, né? O cara comprava um filme para fotografar um aniversário na época. Então você gastava 100 filmes, vamos supor. Digamos que o filme hoje em dia custasse R$ 50, então você gastava R$ 5.000 para rodar 4 minutos. Nossa. Então era muito caro. E essa questão de milímetro, pergunta bem, eu não Não. entendo. Tem vários, tem quantos tipos de milímetro? Eu sei que tem 2 ou 3, Os né? filmes para televisão, os filmes para documentário eram feitos em 16 milímetros. Mas o que significa? Milímetro, não, Qualidade? era o tamanho o cinema, na verdade. Bom, o vídeo também, só que hoje em dia, como é digital, você não tem essa leitura. Sim. Eles eram uma sessão de fotografias, assim. Muitas fotografias. A câmera tirava 24 fotos por segundo. Né? Sim. 24 quadros por segundo. E quando você passava aqui em um segundo, era um segundo. Mas isso em 35 milímetros, que era a bitola do filme, que era o filme que da câmera, se você chegar a conhecer, aquela perfuradinho assim. Sim. Então, ele representava um segundo, meio metro de filme. Sim. Entendeu? Então, a bitola, quase que tudo era gravado em 35, né? E quando era para televisão, por exemplo, comercial de televisão era gravado em 35 e depois ele era reduzido para 16. Então, na redução ele ganhava uma certa qualidade fotográfica, entendeu? Porque ele era Entendi. até hoje você pega uma imagem que ela é grande, você diminui ela fica boa. Sim. Já se a imagem é pequena e você amplia ela não fica tão boa. Aí fica toda pixelada, né? É isso, tipo você fazer um banner com uma foto do celular. Quer dizer, por melhor que seja, ela vai pixelar. Você vai ter que tratar a imagem hoje em dia. Sim. Tem que interpolar essa imagem para que ela tenha qualidade. Entendi. Então, o filme 35mm era um padrão de qualidade. Lá nos Estados Unidos, algumas produções foram feitas até em 70mm, que era o dobro. Né? Eita. E até esse filme, o Oppenheimer, agora, teve uma boa parte do filme foi gravado em 70mm. Né? Mas como vou dizer, um preciosismo. Né? Então, é a mesma coisa que você querer fazer uma viagem de Ferrari. Entendeu? Sim. Bom, se você fizer com um carro normal, você vai chegar do mesmo jeito. Mas é aquela história do fetiche, né? Do Glamour, né? Do glamour. Mas aí você estava falando que começou a ficar em baixa o cinema erótico. Uma porno chanchada. Então a Porno- porno chanchada perdeu lugar para o sexo explícito. E como as produções começaram a ser mais baratas, porque você pegava o povo fazer sexo num motel, né? Gravava num motel. Então, em poucos dias você gravava, entendeu? Sim. Então aquelas produções mais elaboradas foram para o saco. Com isso, a equipe como a equipe era contratada por dia, por semana, em vez de eu te pagar por um mês, eu te contrato 2, 3 dias e faço o filme. Sim. Então, eles sucatearam muito a produção e o profissional de cinema começou a perder espaço. Aí eu migrei para começar a fazer trabalhos de documentário. Fiz vários documentários na Amazônia naquela época, né? Sobre garimpo, sobre mineração, né? E depois eu arrumei emprego numa empresa de comerciais, que fazia comerciais do Brinquedo Estrela, Hum. que hoje em dia Aí já é o quê? Anos 80? 84, 83, 84. E aí depois, hoje em dia, depois essa empresa se tornou a maior empresa uma companhia maior produtora do Brasil, né? De brinquedo, né? Não, a Ah. produtora virou a Casablanca Vídeo, né? Que até uns anos atrás era a maior produtora do Brasil. Não sei hoje em dia como tá, né? Até a Globo finalizava os trabalhos com eles, né? Sim. Eu trabalhei algum tempo com eles, como fixo, depois fui freelance, né? Aí depois eu acabei me casando, né? Eu fui morar com a mãe do meu filho, né? Mas aí você já estava como cinegrafista, já não era mais Sim, assistente. sim, eu era assistente ainda, mas Tá. eu fazia cinegrafia, fazia câmera em algumas produções, documentário, fazia câmera, né? Mas nessa empresa eu trabalhava como assistente ainda, né? Sim. E nessa empresa eu comecei a trabalhar com vídeo, em 85. Eles tinham um equipamento de vídeo que nem a Globo não tinha na época, entendeu? Sim. Era um equipamento todo Ampex Nagra, eram uns gravadores de 1 polegada, as fitas eram umas fitonas assim, grandes, né?
e trabalhava também com filme 35. Aí quando eu parei de sair dessa empresa, fiz alguns freelances ainda. Um dos últimos freelances que eu fiz de documentário foi o aeroporto de São Paulo. O aeroporto de Guarulhos eu cheguei a filmar ele dentro de helicóptero da FAB, entendeu? Ó, Isso em 80 e lá vai fumaça, não me lembro quanto tempo. 85, 84. Aí em 80, quando eu saí dessa empresa em 86, 87, eu fiz alguns freelances de documentário até 88. Cheguei para a Argentina fazer documentário. E aí eu comecei a trabalhar, fazer eventos, fazer festas, formaturas, aniversários, né? Como fotógrafo, que eu sempre fui fotógrafo, né? Ou como vídeo, né? Como fazer produções independentes minhas, né? como que era a edição nessa época, o Edson? Porque hoje em dia a gente filma, Sim, a gente pega, joga lá o pendrive no computador, abre, sim. se arruma a coloração, aumenta a luz, abaixa a luz, Põe a música, põe trilha a sonora. música. Sim. Como que era Olha, nessa época com aquele rolo, né? Como que fazia era isso? muito mais complicado, né? Primeiro que você gravava, falando no tempo da película, né? Isso, sempre a No tempo da película. película você gravava em negativo, ali que você tinha um negativo exposto, você mandava para o laboratório, eles revelavam e faziam um copião, que a gente chamava, né? Eles faziam uma cópia em positivo daquilo, né? Como se fosse um slide, assim, em positivo. Seria Sim. a cópia. Aí daquele copião, o cara montava o filme, o editor chamava montador, né? Tinha uma mesa de montagem que chamava-se Moviola, né? A Moviola, na verdade, era uma marca, né? Uma marca tipo Gillette, né? Mas Sim. como foi nas primeiras, ela ficou como o padrão de a Moviola. A Moviola tinha vários pratos, assim, como se fosse você visse uma picape de discos, como se fossem uns três pratos desse lado e uns três pratos desse. E um visor no meio, né? Hum. Então ali o cara via o filme e falou assim: ó, a cena vai desse ponto até esse aqui. Ele marcava ali com um giz. Nossa, muito arcaico, né? Sério, ele marcava com um giz. Puta, que foda isso. Aí ele ia até aquele ponto, ele parava ali. Então a cena começa aqui e termina ali. E marcava com o giz ali. Então ele cortava. O que você faz hoje no computador, você faz um sinalzinho assim, deleta, Sim. o cara fazia fisicamente. Ele cortava mesmo, tipo uma guilhotinazinha, assim, ele Aí cortava o filme, cortava o filme, né? porra. E uma fita tipo Durex, né? Não era um Durex mesmo, mas era uma fita parecida com o Durex, ele emendava com o outro, entendeu? Aí se tinha um insert, assim, no meio dessa cena, alguém parava para olhar, ele cortava de novo, enfiava o cara olhando, entendeu? E aí ele montava o filme, a parte da imagem. Quando ele terminava de montar a imagem, se o filme não tinha som direto, poucos filmes tinham som direto. Chegou a fazer poucos. É o que eu percebi nesses filmes dos Pornô Chanchadas Hum. era exatamente a questão do som. Então, Parecia que era. Parecia que eles gravavam, sim, filmava, parece que sim, mudo, e sim. depois fazia. E Era isso mesmo? exatamente Porque isso. eu percebi isso vendo, eu falei, Não, era meu, exatamente tá isso. O diferente esse cara áudio. filmava, você filmava, Uhum. e você levava um gravador ordinário, um gravador simplesmente para ter um som guia, para saber o que o cara fala assim, eu vou atravessar a rua. Sim. Então, quando o cara chegava no estúdio de dublagem, aquele filme era projetado, aquele pedaço, e ele falava em cima da própria voz. E se o cara era um ator que tinha uma voz ruim, pegava-se um dublador profissional, que tinha uma voz boa, Caraca! e fala, tinha umas atrizes que tinham uma voz assim, aquela vozinha, sabe? Então Sim. pegava uma mulher que tinha uma voz mais, uma radialista, uma voz assim, para falar, meu amor, sabe? Aquelas coisas. Sim. Era E, perceptível pra isso. cacete quando eu via. Alguns filmes tinham som direto, mas quem fazia som direto era o Mazzaropi, que eram filmes livres, né? O Mazzaropi Ah, nunca sim. fez um filme de 18 anos. E a, e a, e os filmes eram filmados sem som o som era colocado a posteriori. Depois do filme montado, aí depois o cara que montava, ele tinha que sincronizar o som do estúdio de som com a película. Que ele pegava tudo que foi gravado, as vozes foram gravadas e Isso. colocava em cima do E era vídeo. uma fita, tipo uma fita magnética perfurada, porque como o filme era perfurado, para ele não se adiantar em relação ao filme, né?
Sim. Era um negócio, um trabalho Nossa, cabuloso. imagino, Era um trabalho de cara. meses para você editar um filme. E o cara ganhava bem, então, provavelmente. Ganhava O bem, cara que mas fazia esse trampo. era um trampo assim, sabe, sem fim praticamente, né? Aí o pior disso, que depois de tudo isso montado, quando eu ia para o laboratório, tinha um cara que lá dentro do laboratório chamava o montador de negativo. Os filmes têm um número da borda, assim, uma numeração, assim. Ele contava os quadros que o cara cortou e cortava o outro negativo igual. Entendeu? Cortava e colava. Se o cara fizesse um corte errado, ele Não, podia fuder fazer tudo, tudo. fazer tudo. Isso é louco. Era uma coisa assim, muito artesanal e muito sujeita a erro, né? Sim. E era complicado. Já chegou a ver alguma produção que foi estragada por causa disso? Não, eu não cheguei pelo seguinte: quando você tinha um erro, você refazia. Se o cara, às vezes, ele faz uma cópia errada, ele jogava tudo aquilo no lixo e fazia outra. Então tinha um. A original ficava guardada, digamos Sim, assim. sim, Aí se sim, desse uma merda na hora que o cara que fazia a primeira etapa lá, de fazer sim, os cortes, edição, se ele fizesse sim, errado, sim, ele fazia uma sim. cópia daquilo que já Ou foi. ou ele reemendava o ponto que ele cortou Ah, errado, legal. entendeu? Então, mas era uma coisa assim, sabe? Artesanal demais, assim. Você construir um castelo de Lego, Sim. né? E o Lego ainda tem uma lógica, né? Aquilo era uma coisa assim meio. O cara precisa ser. E o cara, para você sincronizar o som com a imagem, o cara era quase um músico, tá entendendo? O cara tinha que ter noção de som mesmo. Qualquer coisinha que ele fizesse errado, o som não ficava legal. E Sim. o som era produzido artificialmente, né? O som era de um som de Até estúdio. som de porta, Sim, tinha os de caras que faziam ruídos de sala, faziam ruído da porta, sabe? pisar, Folhagem, pata de quando passa os cavalo, o cara passos, fazia né? tudo no estúdio. Chuva de. Né? Hoje os videogames fazem isso, né? Então, Que você vai fazer uma imagem num isso cavalo mesmo. ali, Tinha eles até um fazem profissional que tudo no chamava estúdio. assim ruído de sala. Ele fazia os ruídos numa sala, um balde de água, cena de E água. os gemidos por chanchada era feito como? Não, isso era, Já era da já era mulher mesmo. feito da pessoa Ah, mesmo. tá. Agora, ruídos, assim, e a música também, né? Tinha Uhum. gente que compunha música para o filme, ou não pegava filmes, discos já prontos, colocava no filme. Sim. Ou seja, era um trabalho infernal. Quando veio o vídeo, também não era muito diferente. Só que era mais fácil, evidentemente, né? Por exemplo, hoje em dia no vídeo, é muito fácil você repetir um instante, né? Sim. Você fala, tem aquelas repetições de pegadinha, né? Ô, você foi lá, ô, você foi lá. Você faz isso brincando no vídeo. No filme é um trabalho, era um trabalho fantástico. Ela tinha que copiar várias vezes aquilo, cortar. Era um Aham. negócio cabuloso. Quando veio o vídeo, existia uma coisa que chamava ilha de edição. Sim. Né? Por que era a ilha? Porque ficava um gravador aqui, um vídeo aqui, e no meio ficava o corte. Né? Isso seria já o digital, você Não, diz? Ou já já era o era tape. feito já no cassete? No cassete. No cassete ou no videotape era a mesma coisa. Ah, O cassete, entendi. na verdade, ele pegou o videotape e colocou dentro de uma caixinha. Mas era o mesmo, Era o mesmo, fita de que videotape. não era Né? mais o rolo, já era É, aquela fita que a era uma gente caixa, conhecia, aquela exatamente. fita preta, já era Igual que aquele você jeito. tinha o áudio da fita de áudio cassete, Sim, das existia fitinhas. de fita de rolo também, né? Sim, Aqueles gravadores de rolo, né? O cassete foi uma evolução para ficar mais fácil de você carregar ele no gravador. Você não tinha que ficar fazendo aquela passagem toda, né? sim, sim. Então, teve todo esse detalhe. Mas, E aí o vídeo, para você depois fazer um efeito no vídeo era muito difícil. Você tinha que ter uma mesa de efeitos. Era complicado. Né? O vídeo só começou a descomplicar quando veio que a gente chamava de edição não linear. Edição não linear é o que você faz hoje. Você gravou com o seu celular, você coloca no computador ou no próprio celular. Né? Então você pode editar o fim primeiro, depois editar o começo, o meio. Ou seja, você não precisa ter uma linearidade, né? Uma ordem cronológica da edição. Né? Isso já foi quer ver, em 90, 89, 90.
Aqueles efeitos especiais. Eu acredito que você já assistiu Chapolin, Claro, né? com certeza. Aqueles efeitos. E provavelmente era em rolo, porque são Sim, gravações é, de sim. 70. Como que eles Não, faziam? já era videotape. Já era videotape? Videotape. Ah, porque eu queria ver como que eles faziam aqueles efeitos especiais que tinha, principalmente no Chroma Chapolin, key, chroma aquela key. pedra que voava, Já assim, era era, chroma key. era tudo É. mais. Já em 85, eu cheguei a gravar muito comercial com chroma key. Ah, então era Cheguei a tudo gravar chroma key, comercial. aqueles efeitos Chapolin, né? Tinha uns caras que faziam efeitos, né? Na época tinha o Domingos Timura, tinha outro cara que tinha uma empresa chamada Cine Efeitos, que eles faziam traquitanas. O que que eram as traquitanas? Digamos, você tinha que fazer esse copo aqui flutuar no espaço, assim, né? Sim. Fazer assim. Então você tinha que ter um engenho, tipo um motorzinho, uma coisa de polias, uma engenhoca que fizesse o copo andar. E tudo aquilo era pintado de verde ou de azul, né? Também, chroma key você pode fazer tanto no azul quanto no verde, né? Ou até no vermelho você pode fazer chroma key. A vermelho eu nunca vi, É, eu já vi o verde. azul e o verde. Uma vez eu fiz um comercial de tênis, que os tênis estavam num aeroporto, assim, isso em 85, e os tênis decolavam, né? Então tinha que ter uns braços, tipo isso aqui, né? Que levavam os tênis para subir assim, que Ah, eram todo pintados já. E os tênis eles eram acho que verdes ou azuis, então não podia ser nem azul nem verde. Então era tudo vermelho, hum, entendeu? entendi. Comercial de uma panela girando no espaço, tinha que ter um motorzinho, uma coisa que fizesse aquilo, né? Ou seja, já existia o chroma key nessa época, né? Ah, tá, entendi. Achei que era tudo ainda É. no rolo. Falei, nossa, como que os Guerra caras nas faziam Estrelas, isso? o primeiro, lá em 1977, também ele é praticamente todo chroma key, né? Tudo praticamente é chroma key, né? Na época a gente chamava isso, não chamava de chroma key, chamava de blue screen, tela azul, né? Uhum. Tudo era tela azul, né? É, E, mas hoje também muito filme é gravado, por exemplo, não, os da hoje a Marvel, né? Sim, maioria, Marvel, quase hoje tudo, né? tudo, Quase né, Os tudo. caras cara? praticamente ficam Sim. no cenário verde lá e acontecendo um Sim. monte de Eu coisa. tava vendo aquele novo, não, não é uma regravação, né, mas é a história do acidente lá nos Andes, Sim. saiu no Netflix, né, que é Sim. Sociedade da Eu vi Neve, o né? primeiro filme, em 70 e nada. Eu era até menor de É, idade, eu eu tinha vi que assistir. também, esse você não viu ainda? Não, É novo eu não vi. maravilhoso, assista. Novo eu não vi. Muito bom. E Aquela eles cena que eles. fizeram questão de gravar muitas cenas exatamente onde foi o acidente. Chamava-se Os Foram lá. Sobreviventes dos Andes. Isso, E o primeiro. era um avião da Força, do Uruguaia. Exército Uruguaio, né? Isso, do Que ele Uruguai. cai nos Andes com Isso, um time de rugby, né? isso, de rugby, isso mesmo. E eles são E obrigados a comer carne humana para pra sobreviver. sobreviver. E É, eles tem aquela parte que eles começam a fazer xixi preto, né? sim, A urina dele sai preta. eu não sei porquê, mas eu queria É, entender, né? depois eu vi uma explicação lá. Mas eles evitaram fazer com chroma key a maioria da Sim, cena, porque seria muito mais fácil, né? Se sim, fazer uma sim. parte no estúdio ali, ou numa neve, e meter um chroma key, foda. Só que não, os caras Sim. fizeram lá no mesmo ambiente onde foi feito o acidente, até para eles entrarem naquela Mas isso na energia. época, o que aconteceu? Eles fizeram esse filme Sobreviventes dos Andes e filmes de terror, de classe B, assim, aqueles filmes de terror meio trash, exploravam isso de monte. Os caras sequestravam as pessoas para comer a carne humana, porque ele tinha sobrevivido a um acidente nos Andes. Isso os caras usaram assim a exaustão na década de Sim. 70, 80, né? Existia uma produtora inglesa que só fazia filmes de terror. Os filmes do Christopher Lee, Peter Cushing, chamava Hammer Filmes, né? Hammer Marcelo, né? Sim, sim. E, e eles esses do Christopher Lee, Peter Cushing, do Drácula, o Príncipe das Trevas, são os mais famosos deles, mas eles para TV eles faziam uma infinidade de filmes, assim, Casa do Terror, né? E todos tinham uma, eram episódios completos, né? Então você fazia mini filmes assim. Eles faziam isso à exaustão, explorar essa história do canibalismo, que o cara ficou viciado em carne humana porque sobreviveu aos anos. Isso foi usado demais assim, pela Hammer Filmes, por É, produtoras assim. o precursor disso no Brasil foi o Zé do Caixão, né? Fazia muito Sim, filme sim. nessa pegada, né? Inclusive eu até fiz um vídeo sobre o Zé do Caixão recentemente, né? Que eu conheci o Zé do Caixão pessoalmente, né? Como eu tô conhecendo vocês aqui, em Avant Premiere, assim. O Zé do Caixão ele tinha uma mão assim, e as unhas dele eram de verdade, né? Ainda, ele tá com as unhas Tava ainda? com as unhas. Não, agora, recentemente, quando você viu ele.
Não, Você falou eu que gravou. Tô me referindo na época. Eu gravei um filme. Você falou que tinha visto ele recentemente. Não, Não, não. ele faleceu Eu já. tô falando assim, Ele faleceu? eu Nem- conheci nem ele. sabia. Ele faleceu já tempo. faz uns 4 anos. Eu conheci eles igual que eu conheci vocês, aqui sentado numa mesa, aqui batendo papo. O Zé do Caixão era um cara que não falava muito, ele ouvia mais do que falava, né? E eu sempre achei ele um cara genial, né? Porque ele, com poucos recursos, né? Ele fazia produções assim, que davam a aparência de que era uma grande produção e não era, né? Eu entrevistei o, o gaúcho lá, o Virgílio Roveda, ele foi assistente de câmera do Zé do Caixão durante muitos anos, né? E ele não era só assistente de câmera, ele era o cara que trabalhava no estúdio, era o cara que limpava desde o chão até pintar o cenário, fazia tudo, né? E contou as histórias do Zé do Caixão, né? Aquelas aranhas, quem arrumava as aranhas para ele. Isso tá tudo no meu canal. Isso. Um dos últimos filmes do Zé do Caixão foi A Meia-Noite Carneirinha e Seu Cadáver? Não, o Zé do Caixão ele fez vários filmes, Não, né? mas teve um dos últimos que ele fez, que foi uma puta Da produção. Globo. Foi a Morte do Demônio. Isso, A Morte foi a Morte do Demônio. Cara, o filme super produzido, muito foda. O primeiro filme do Zé do Caixão, quer dizer, o primeiro filme de terror, né? O Zé do Caixão ele começou a fazer cinema. Ele fez um filme chamado Sina do Aventureiro e depois ele fez um outro chamado O Meu Destino em Suas Mãos, né? Um era um filme romântico, o outro era um filme de cowboy, o Sina do Aventureiro, né? O Sina do Aventureiro foi o primeiro filme brasileiro em cinemascope, em tela larga, né? Na época já existia um cara que tinha uma câmera naquele e o Zé do Caixão fez. Aí ele fez um primeiro filme chamado Essa Noite Levarei Sua Alma, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E esse filme, quem não viu, aconselho que veja, né? Ele começa com uma bruxa, né? Com uma caveira na mão, desaconselhando o cara a assistir o filme. Entendeu? Sério? Não, sério. O primeiro filme que eu vi até hoje, que a abertura do filme, tem alguém desaconselhando o cara. Falou assim, olha, você vai ver por aí, sua alma não vai ser a mesma, né? Depois eu vou, sabe... Depois Dando aquela gostada pra pessoa realmente assistir. E tinha cara que ia embora da sessão, cara. Tinha cara que ia embora da sessão. Tem um desenho, não sei se você já viu o South Park, que todo começo do episódio ele faz mais ou menos isso. Desaconselho. Não, mas você veja, o cara eu nasci em 63, pra você ter uma ideia. O filme foi feito em 62, quer dizer, mais de 60 anos atrás, o cara fazia um filme em preto e branco, dentro de uma sinagoga abandonada, lá de um centro espírita abandonado, né? E ter essa sacação de desaconselhar o cara a assistir o filme, né? E a história do Zé do Caixão é que ele queria pegar a mulher para ter um filho ideal, né? Era uma puta numa piração. Então ele fez o primeiro, que foi A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Depois ele fez Essa Noite Encararei o Seu... Meia-Noite, Essa Noite Encararei o Seu Cadáver, né? E quando ele fez o terceiro, depois ele fez N filmes, até filmes de sexo explícito ele chegou a dirigir, mas não com o nome de Zé do Caixão, com um pseudônimo, né? E filme chamado 24 Horas de Sexo Explícito, se não me engano, o filme do Zé do Caixão, que era de sexo, também foi um grande sucesso. Ele fez a Morte do Demônio, A Morte do Demônio na Globo, já com atores da Globo, né? Com uma produção bem bacana. Acho que foi um dos últimos que ele fez. Na realidade, é uma trilogia, né? É uma trilogia, exatamente. O primeiro filme, acho que é de 64, 62, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Aí depois, em 67, tem Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver. E em 2008... Isso, já saiu produção da Globo. Mas eu quero dizer que nesse intervalo esse ato de 2008 até 65, que foi o segundo filme, ele fez N filmes tanto de terror como de outros gêneros também, né? O Estranho Mundo do Zé do Caixão, O Despertar da Besta, deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui, Delírios de um Anormal. Ele fez N filmes de terror. Aquela parada que era Os Contos da Cripta, era basicamente... A Cripta era um gibi. Uhum. Era um gibi de terror. Sim. E todas as histórias eram de terror. Era um quadrinho de terror. Né? Sim. E, contavam várias histórias. Sim, e uma peculiaridade, o Zé do Caixão,
ele foi um dos maiores colecionadores de história em quadrinho do Brasil. Sério? E ele tinha toda essa facilidade com o cinema, porque ele tinha essa ideia do quadrinho. Porque no Brasil isso foi pouco usado, mais usado em cinema publicitário, um cinema mais sofisticado, mas nos Estados Unidos é uma coisa que chama-se storyboard. Storyboard, o que é? Uma história em quadrinho do filme. Cada cena tem um quadrinho. E o diretor vai reproduzir aquele quadrinho. O filme já está praticamente decupado ali, né? Decupagem quer dizer, ele vai olhar por esse ângulo, outro vai olhar por esse. Decupagem é isso aqui. A decupagem dessa cena qual é? Tem uma câmera ali que está me pegando, outra ali que está pegando vocês, e tem outra que está pegando geral. Isso é uma decupagem, entendeu? Só que o cinema normalmente se faz com uma câmera só, né? Você vai, digamos, você faz a pergunta, né? Aí outra câmera, muda a câmera de lugar, eu respondo, e você vai perguntando, eu respondo. E depois vai montar as perguntas que você fez com as respostas que eu dei, e assim uma edição, entendeu? Ô Edson, você no começo você falou da boca do lixo. Explica pra gente como é que era a boca do lixo, porque tem muita gente que não sabe o que era, mas eu sei que é uma coisa bem emblemática em São Paulo, sim, né? Sim. O São Paulo era um centro de produção independente, né? As pessoas eram existiam produtores independentes. É um cara que punha dinheiro no filme, falou assim, o filme vai custar, vamos falar um número aqui, falar uma coisa hipotética. 50 mil, vai. Vai custar R$1 milhão, né? Eu vou pôr R$1 milhão e eu vou ser dono de X parte do filme, entendeu? Aí o diretor vai ganhar um X, os atores, né? Mas o produtor geralmente é o dono do filme. E esse filme ele é exibido, ele é exibido no cinema, né? Quem leva esse filme para o cinema é uma distribuidora que ganha um X, né? Vamos supor, a bilheteria naquele cinema deu 100 mil, né? Então, se tem, uma parte é do dono do cinema, uma parte é do distribuidor e outra parte é do produtor, que é o dono do filme, entendeu? Então, normalmente, o produtor ele recebe 20% ou 30% da renda do filme, entendeu? Porque o restante é a distribuição e o dono da sala, o exibidor, né? Então, é feito mais ou menos assim. Ah, entendi. Você estava com... E a boca... isso que eu ia falar agora. E a boca, você respondendo da boca... no Rio de Janeiro, a Embrafilme funcionava muito no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem aquela história, né? Todo mundo é meio parente de alguém, né? Todo mundo tem uma certa influência com alguém. E as verbas do cinema iam muito para o Rio de Janeiro e quase nada para São Paulo, né? Que eram os dois polos que existiam, né? São Paulo e Rio. E em São Paulo, a Boca ela se estabeleceu na Rua do Triunfo, que é uma rua que hoje em dia é a Cracolândia, aqui em São Paulo. Mais ou menos no Triunfo, esquina com a Vitória, né? Quer dizer, já até o nome já era já sugeria alguma coisa, né? Então, o Triunfo com a Vitória. E ali tinha a produtora do Aníbal Massaini, que conseguiu a Palma de Ouro, né? No filme Pagador de Promessas, produziu vários filmes, alguns filmes do Zé do Caixão no começo do Mazzaropi no começo da carreira, né? E em volta disso várias produtoras se estabeleceram por quê? Porque ali ao lado é a Estação da Luz, a Estação Sorocabana, a estação de trem. E a rodoviária também era ali. Então os filmes eles eram latas, né? As latas eram mais ou menos do tamanho de uma pizza, né? Então o filme chamava longa-metragem porque ele tinha mais ou menos 2.500 metros, 2.700 metros, né? E cada lata de filme tinha 600 metros. Então, um filme mais ou menos ele tinha que ter 5 latas, mais ou menos, para dar 5 ou 6 latas para dar um longa-metragem. E essas latas do tamanho de uma pizza e a altura assim de sabe, de uns 4 centímetros de altura, que o filme era 35, a lata tinha que ser maior que ele. Então e pesava para burro.
Era uma coisa... A logística do cinema era uma coisa muito dispendiosa, entendeu? Então, era mais fácil as distribuidoras e as produtoras estarem próximas ao centro de distribuição, por uma questão de logística, né? Então, o centro de produção se estabeleceu ali perto da Estação da Luz, perto da rodoviária, né? Que ali levavam os filmes para o interior. Ah, sim. Entendeu? E aqui em São Paulo, a Boca era caracterizada por produtores independentes. O cara que punha o dinheiro para fazer um filme, um cara particular. Que nem o Zé do Caixão, por exemplo, o produtor dele, a priori, sempre foi um cara chamado Cervantes. Né? Era um cara filho de espanhol, então ele usava esse pseudônimo de Cervantes, né? Mas ele produziu desde o primeiro filme do Zé do Caixão e vários outros, né? Depois na Porno Chanchada, ele produziu vários também. Depois teve o Galante também, que era um grande produtor da época. E o próprio Rafael, que fez o primeiro filme de sexo explícito. Tinham vários. Sem exagero nenhum, acho que tinha mais de 50 produtores aqui, naquela região da Boca, né? Aí foi chamado de Boca porque era a boca do cinema, né? Aí chamavam de Boca do Lixo porque também era no Baixo Meretrício ali, né? Era a Rua Aurora, a Rua do Triunfo, era o lugar do Baixo Meretrício, né? Então, o pessoal chamava a Boca do Cinema, a Boca do Lixo, né? Não, era meio pejorativo isso, mas não fugia ao que era mesmo, né? Sim. É, porque muita gente fala, né, que meio que o cinema, assim, o independente, assim, começou a acontecer ali, né? Sim, sim. Que muita coisa ali saiu dali E ali surgiu o Oswaldo Candeias, o Jangarré. O Jangarré também era um cara que começou com o Zé do Caixão, fez coisas bacanas. O próprio Walter Hugo Cury, que era um cara que era da Veracruz, né? Era um cara muito conceituado. Ele também produzia filmes com Massaíne, Na Boca, né? Até aquele filme famoso da Xuxa, né? O do Walter Hugo. Estranho Desejo? Amor, Estranho Amor. É, Amor Sem Amor. Que é um filme com a Vera Fischer e o Tarcísio Meira, né? Então tinha um elenco legal, né? E pegaram, né? O pessoal que quer arrumar pé, falar da Xuxa, sabe? Que a maneira mais fácil de você acabar com alguém é filmar e dizer que ele é pedófilo, entendeu? Sim, aí já é. Sabe, se o cara, sabe, tiver qualquer coisinha pra você falar dele, sabe, que nem o padre agora, estão querendo acabar com a vida de um padre que leva a marmita pros caras cracolando, entendeu? Então aí vai, sempre foi assim. E com a Xuxa, o sucesso que ela teve, né? O grande sucesso do cinema brasileiro, não estou falando do cinema erótico, no cinema livre, foi o Mazzaropi. Era o campeão de bilheteria, né? O Mazzaropi, ele chegou a uma fortuna incrível, porque, como eu já falei para vocês, o produtor ele ficava com 30%, 20% do filme. O Mazzaropi chegava para os donos do cinema e falava: se quiser levar meu filme, é 60% para mim e 40% para vocês. Sabe? Que nem o Led Zeppelin, quando eu esteve no auge, falou assim: 60% da bilheteria é minha. Entendeu? Ele tinha esse cartaz. Aí, quando o Mazzaropi morreu no comecinho de 80, 81, acho que ele morreu em 81, 82, quem já começou a subir no cinema, já fazia cinema, né? Mas começou a emergir no cinema livre, que eram os filmes de férias, foram os Trapalhões. Os Trapalhões já estavam na TV, né? Tinha muito sucesso na TV, e os Trapalhões pegaram essa fatia do Mazzaropi. E quando os Trapalhões começaram a decair, quem pegou essa fatia do cinema livre foi a Xuxa. Sim. A Xuxa ganhou milhões do cinema também. Entendeu? Que ela também era produtora dos próprios filmes dela. Né? Porque os Trapalhões, eles eram campeões de bilheteria, né? Todos os filmes do Trapalhões que saíam nas férias era... Então quando a Xuxa... Bom, não preciso falar, vocês não são tão novos assim para lembrar o sucesso que a Xuxa já teve. E quem queria derrubar, né? Falar, a Xuxa fez um filme de sexo com menino. E outro falava que os religiosos falavam, se girar o disco da Xuxa ao contrário, não sei o quê. E essas teorias das conspirações, das mais idiotas, né? Porque justamente para derrubar alguém que está incomodando, né? Tá aparecendo demais. Né?
Aí você estava contando sua história, aí você chegou, estava fazendo os comerciais, aí você casou, foi isso? Sim, eu casei e comecei a fazer produções minhas, festinhas, Sim. 15 anos, aniversários, casamentos, né? E comecei a fazer muita fotografia também, de estúdio fotográfico. Tive estúdio fotográfico em Santo Amaro, lá na região de Interlagos. Tive laboratório de revelação de foto, né? Ou seja, fotografia eu sempre... E, paralelo a isso, sempre fazia alguns trabalhos de freelance, né? E estou nisso até hoje, entendeu? E ainda hoje, eu ainda faço alguns trabalhos de festas, de eventos, né? Ou quando não trabalho como câmera em eventos, em congressos, né? E quando não trabalho como câmera, eu trabalho como diretor de corte, entendeu? E aí aí teve os programas independentes também Sim. junto nessa mesma Então, leva. nessa mesma época de que fazia meus trabalhos, começaram eu era casado com a dona Tereza, que é a mãe do Stefano, né? E a Tereza, ela foi a primeira, a fundadora do Patati Patatá. Então a Tereza tinha um traquejo muito grande de criar palhaços, né, de criar essas histórias, né? Você E conheceu ela como? a Tereza eu conheci, por estranho que pareça, eu conheci ela no SBT, cara. Não, minto. Voltando ao filme. Eu estava fazendo um filme chamado Massagem for Men. E ela tinha os filhos dela, novos, pequenos, né? E ela levou as crianças para fazer uma figuração no filme. Mas não tinha, evidentemente, nada de... Né, numa parte do filme que não tinha nada de nu, né? E aí eu conheci ela. Né? Ela foi muito com a minha cara, comecei a bater papo com ela. Então, mas nunca pensei, falei, eu vou morar com essa mulher, vou ter alguma coisa com ela. Mas eu encontrava ela nos lugares mais inusitados, entendeu? Eu ia na 25 de março, trombava com ela, entendeu? Eu ia uma vez num ponto de ônibus, encontrava ela, e ela não morava perto de mim nem nada, né? Aí uma vez eu tinha uma prima, por parte de pai, que ela começou a fazer uns números de dança do ventre, né? E ela falou assim, eu preciso fazer uma apresentação no SBT, na época TVS ainda, né? Você dá para você me levar de carro? Eu falei, eu levo. Eu peguei ela, fui para lá, e era um programa na tarde chamado O Bom da Tarde, O Melhor da Tarde. É um programa de tarde. Tipo o programa da Sônia Abrão. Sônia Abrão, uma coisa assim, né? E tinha uns números musicais. Aí ela se apresentou, a minha prima fez o número de dança do ventre, e com um cara que era tocador de alaúde, era um árabe, um libanês, né? E em seguida, o Patati Patatá estava se lançando na televisão. A Tereza estava ali levando o Patati Patatá para a primeira apresentação na televisão. E eu estava lá, nesse programa da tarde. Entendeu? Mas ela que criou? Então, a história foi o seguinte: a Tereza, as crianças dela, os filhos dela, já tinham um conjuntinho infantil chamado As Gatinhas, né? Que eram as meninas. Então, e ela colocou o palhaço junto com as meninas. Então. E aí um produtor do SBT, produtor musical, né? Chama acho que Marco Galvão, se não me engano. Ele ia produzir, já tinha produzido um disco chamado A Turma do Patati Patatá, O Mundo Encantado dos Bichos. Só que nesse Mundo Encantado dos Bichos não tinha quem divulgasse esses bichos, né? Então era o elefante, a música do elefante, a música da tartaruga. E o disco foi um fracasso porque não tinha como divulgar aquilo na TV. Uhum. E antigamente o disco ele tinha que ser divulgado na TV, entendeu? O cara gravava como até hoje é, só que hoje em dia não existe o disco, a mídia física, né? Mas existe a música, né? O cara lança uma música, então a gravadora manda o cara no programa do fulano, no programa do cicrano, e vai divulgar a música na TV, né? E ele não tinha isso no primeiro disco. Ele falou, pô, tem que arrumar alguém que divulgue isso. Aí ele viu na televisão a Tereza com as crianças dela fazendo um número de palhaço com as meninas. Ele falou assim, é isso aí que eu preciso. Essa mulher que eu preciso. E entrou em contato com a Tereza, aí ele produziu o disco,
Turminha Patati Patatá no Mundo Encantado do Circo. Né? Então, eram 2 palhaços e 2 meninas. Né? Que era uma mágica, a bailarina e os 2 palhaços. Né? Que nem tinha esse nome, Patati Patatá, era o nome da turma. Aí eles começaram a divulgar essas músicas do Patati Patatá, né? Esse disco. Aí eles foram fazer um show, na época, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirinho. Né? Era um estádio lá do Mineirão. E eles foram de carro. E na volta, né? Quando eles já estavam fazendo, eles tinham que voltar para fazer o programa do Bozo. Eles se apresentavam toda semana no programa do Bozo. Né? E o carro bateu de frente com um caminhão e os 3 filhos dela morreram. Entendeu? Na época era a Patrícia, que era a menina que tinha 14 para 15 anos, o Malcolm, também, que era outro irmão dela, que era bailarino também, o menino estava se formando em balé, e o mais velho, que era o Maurício, que era o menino mais velho, que tinha 17 anos. Ela perdeu os 3 filhos numa... Você já conhecia ela, não sabe? Não. Conhecia. Eu frequentava a casa dela. Então, por isso estou falando. Eu encontrava ela nos lugares mais inusitados. Aí um dia, um amigo meu, que é o Franculino, que é fotógrafo também, falou assim, eu tô indo na casa da Tereza, ela fica lá não sei onde. Eu falei, mas casa da Tereza? Eu nem lembrava quem era a Tereza, né? Aí passaram as 2 meninas estavam fazendo balé ali com a Isabel Guilhem. A Isabel Guilhem era uma mulher que tinha sido agência de modelo, era coreógrafo da Tupi. Eles estavam fazendo uma coreografia com a Isabel. Aí elas passaram, você não sei o quê, você no SBT, lá no programa. Tá? Por que você não vai em casa? Aí eu falei, vocês moram onde? Eu moro lá em Santana, lá para o norte de Santana, lá no Tremembé. Eu falei, já tinha tomado umas cervejas com o Franculino, ele já estava meio alegre. Eu falei, vamos lá. E cheguei lá e estava a Tereza lá. Você apareceu aqui, não sei o quê. Mas ela me tratou assim, secamente, né? Aí ela falou assim, a gente vai fazer uma festa junina aqui, porque você não vem aqui no festa junina? Eu fui na festa junina, naquela festa junina, vem no outro churrasco. Então eu ia lá, tipo assim, uma vez por semana, uma vez a cada mês. E os meninos eram muito alegres, muito bacanas, né? Aí começaram a me convidar para ir nas baladas com eles, para ir no Tietê Clube, que tinha as matinês com eles, e eu ia acompanhar eles, porque eu já era maior de idade, eles não, né? E aí um dia a gente fui com a Tereza e com o povo, que era um outro menino chamado Alan. A gente foi num karaokê no Bexiga. Aí a gente saiu de lá de madrugada, né? Mas normal, todo mundo brincando. E a gente foi e falou assim, vamos ver o sol nascer na Serra da Cantareira. A gente pegou, tava de carro. Aí eu fui dirigindo até o carro. A gente subiu na Serra da Cantareira. A gente viu o sol nascer lá e descemos. E nessa época, vocês não vão acreditar, os postos eram fechados nos finais de semana. Né? Ainda era o final do governo militar, o comecinho do governo civil. Ainda tinha uma restrição de gasolina muito grande, por causa da economia de combustível. E eu deixei com o carro desligado e bati o carro. Nossa. Né? E uma semana depois, eles iam fazer o show em Belo Horizonte. Eles arrumaram o carro e foram com o carro para Belo Horizonte. Entendeu? Então, quando eu liguei para eles, que eu fiquei de pagar o conserto do carro, eu liguei para falar, tô pagando, mandando o dinheiro do conserto do carro. Eles não estavam, eles estavam em Belo Horizonte. Sim. Aí quando a prima deles me ligou na segunda-feira, já me deu notícia da morte dele. Foi assim. Aí eu comecei a frequentar a casa delas como um amigo, né? E comecei a frequentar a casa dela e na época ela tinha muita gente, sabia? Era Chico Xavier que chamava, era programa de televisão, era uma desgraça muito grande e muita gente se usa Porque, disso. como você falou, eles faziam toda semana, né, no Bozo. Bozo, né? Então eles tinham meio que uma Sim, fama, né? é. Então, acho que quando aconteceu o acidente, né? Aí, um tempo depois,
um ano depois, praticamente, uns meses depois, a Tereza encontrou uma conhecida dela que tinha feito umas pegadinhas do Silvio Santos. Eu nem vou falar o nome da pessoa. E deu a ideia de remontar o grupo do Patati Patatá, né? E ela estava muito mal, assim. Pô, quem perdeu 3 filhos no acidente, sobreviveu, quer dizer, não podia estar bem, né, cara? Sim. Aí ela falou, vamos remontar para se sentir viva, né? Se sentir útil. Tá? E ela embarcou nessa. A princípio ela pegou o Vanderlei, né, que é um menino gordo, um palhacinho gordinho, para fazer um dos filhos dela, e o outro, que seria o palhaço pequeno, pegou o Chitasco. Aí depois, por uma série de atropelos, o Chitasco acabou saindo e eles pegaram um menino que fazia mágica no programa do Atim Espirro para fazer o palhacinho. E esse menino, por uma série de acontecimentos, acabou. Ele tinha 14 anos na época. Né? Ele era um cara assim muito muito além da idade dele. Ele tinha um talento para negócios, vamos dizer assim, né? Ele acabou pegando a marca, colocando a marca para o nome dele e remontou o Patati Patatá igual que era, mas sem a Tereza, sem os filhos da Tereza, sem nada. E depois do tempo ele tirou, eram 4 personagens, ele tirou só 2, fez os palhaços Patati e Patatá. Ou seja, ele redirecionou a coisa para outra coisa e deu no que deu, né? Patati, ele ficou muito rico com o Patati Patatá. E até hoje está. Mas não era. Mas a criação foi da Tereza. Sim. E por que ela não teve os direitos disso? Porque é o seguinte, a marca, na Marcas e Patentes, no escritório do INPI, não estava em nome dela. Estava em nome do Silvio Santos, Silvio Baú da Felicidade. Sim. E ele, anos depois, uns 5 anos depois, por a marca não ter sido mexida, ele entrou com um processo requerendo para ele a marca. Aí ele pegou para ele a marca e levou em frente. Entendeu? Mas a Tereza não teria direito nisso ou entrou com algum tipo de processo? Então, porque Tereza, como ela... Ao contrário, a Tereza, ela... Como ela foi idealizadora. Sim. Vamos dizer assim, né? Ela acabou não quis mais se mexer com isso, né? E aí um tempo depois ele transformou o grupo em uma dupla, né? Que é a dupla de palhaço. Sim. Mudou a cor da roupa, né? Claro. A roupa acho que era amarelo e vermelho. Bom, ou seja, não era exatamente igual. Ele fez uma outra roupagem na coisa e seguiu a coisa e deu no que deu. Né? Deu o que vocês conhecem do Patati Patatá até hoje foi o embrião disso aí foi a dona Tereza, né? Com quem eu fui casado com ela há mais de 20 anos, né? E tinha até um filho com ela. Pô, que doideira essa história. É porque o Patati Patatá no Brasil fez um sucesso gigantesco. Não, faz até hoje, né? Hoje os caras têm uma franquia de vários, parece que fazem festas. Hoje, tipo... hoje em dia, a família toda que é a detentora da marca, eles moram até fora do Brasil, moram em Miami. Tanto que o Stefano trabalhou com o Patati Trabalhou. Então, depois de muito tempo, meu filho já era adulto, né? Trabalhou com o Patati Patatá, foi um dos Patati Patatá. Mas por uma série de outros contratempos, ele acabou optando por outros atores, né, para fazer o personagem, e levou o negócio à frente. E meu filho também se desiludiu na época com isso, não quis mais também mexer com isso. Hoje em dia ele trabalha como sushi man, né, como chefe de cozinha, ele mora em Portugal, né? Portugal, já tem uns 7, 8 anos que ele mora em Portugal. Né? A outra irmã dele, a Paula, também nunca quis mexer com isso. Ela sempre foi teve aversão a esse tipo de coisa de show, de entretenimento. Ela é uma pessoa mais na dela, né? Mais low profile, né? Exatamente. Ela gosta muito de falar, ela é dada, mas ela não quis mais se meter com esse tipo de entretenimento, de palhaço, essas coisas. Sim. Ô Edson, diga. Conta como é que foi. Você chegou a conhecer algum Bozo? Como a gente tá falando de palhaço, assim? Conheci vários, né? Como é que era a história? Como é que começou o Bozo no Brasil? Então,
O Bozo é o seguinte, o Silvio Santos, ele, em 82, 81, 82, existia uma emissora em São Paulo chamada Tupi. Em São Paulo, no Brasil, né? Era a segunda emissora do Brasil. Era a primeira a Globo e a segunda era a Tupi. E a Tupi, ela era de uma empresa chamada Diários Associados. E tinha sido fundada pelo Assis Chateaubriand. Então, eles não tinham só a TV Tupi, tinha a Rádio Tupi, tinha a Tupi FM. Ela era maior que a Globo na época. No começo, sim, depois não, né? Já na década de 80, a Globo já era uma unanimidade. Né? E aí a Tupi, por ela ser uma fundação, o dono já tinha morrido, tinha os herdeiros, virou uma fundação, ou seja, é uma empresa que você não sabe bem direito quem é o dono, né? Ela começou a não pagar os fornecedores, não pagar os artistas, né? Ela só pagava aquela meia dúzia de artistas que eram os medalhões, né? Começou a não pagar os câmeras, os técnicos, né? Começou a sucatear tudo. Chegou uma hora que a Tupi faliu, né? Tiveram que fechar, ela faliu. Ela não conseguiu pagar, não conseguiu negociar o que ela devia, faliu. Fechou em 80, se não me engano. E aí o Silvio Santos, acho que em 82, ele já tinha um canal de televisão chamado CVS do Rio. Era um canal no Rio. Como se fosse uma rede TV no Rio, uma TV Gazeta, um canal pequeno no Rio. E na época o Silvio Santos, ele tinha muito trâmite dentro do governo militar, que ainda era A ditadura. A ditadura militar. No final da ditadura, mas ainda é que mandava nessa porra aqui, né? E através dos contatos que ele teve, né? Ele comprou a ideia de pegar para ele a concessão que era da Tupi, o Canal 4 de São Paulo, né? E todos os afiliados, para transformar na televisão dele. Mas o que eu sei, posso estar equivocado, também não sou o executivo da empresa, né? Nunca fui. Mas parece que tinha um acordo de ele pagar o passivo da Tupi, ou seja, o que a Tupi devia de dívida trabalhista, gente que não recebeu. Parece que existia um acordo. Não sei se ele pagou isso até hoje. Acredito que não. Mas não sei, não tenho certeza. Mas aí os militares deram a concessão que era da Tupi para o Silvio Santos, né? Que a princípio ele abriu como TVS também, né? TV Silvio Santos, né? TVS. E depois, uns anos depois, ele mudou para SBT, né? Sistema Brasileiro de Televisão. Sistema Brasileiro de Televisão. Depois de alguns anos ele já mudou o nome. E na época ele não tinha grade. Grade o que é numa emissora igual vocês aqui. Você tem que ter o que pôr no ar, né? Sabe? Então comprou vários desenhos, comprou programas americanos antigos. Então. E nessa brincadeira ele comprou o Chaves. Nossa, a melhor coisa que aconteceu. Né? Que na época ninguém dava um tostão por aquilo. Eu mesmo, na primeira vez que eu vi, eu achei horrível, né? Mas depois que eu fui vendo que tinha outra coisa, né? O Chaves, ele passava no programa do Bozo, né? Inicialmente, não. Acho que não. Aí o Bozo foi o seguinte, ele foi para os Estados Unidos em feiras, nos negócios relativos à TV. E ofereceram para ele o Bozo, que parece que ele já tinha uma simpatia por palhaço, né? Que eu sei disso. E o Bozo, na verdade, ele tinha sido criado nos Estados Unidos na década de 50 ou de 60, né? Por um cara que eu não lembro o nome, até que ele teve um personagem, um ator, chamado Larry Hormel, se não me engano, se não me falha o nome. E esse Larry, ele era o ator que fazia o Bozo. Aí o sucesso dele era tanto numa rede de TV dos Estados Unidos que ele pensou, falou, pô, por que tem que ser só eu fazendo Bozo? Eu vou fazer um Bozo para a emissora adversária. O Bozo vai, sabe? Então, tinha uma estação de TV americana chamada NBC. E a NBC tudo era vermelho. A ABC era branco e azul. Então, ele fez um Bozo vermelho para a NBC. Entendeu? E nessa época tinha isso. Tinha uma concorrência muito grande das emissoras americanas. E até o
um programa que fez muito sucesso na TV americana, chamado Família Addams, né? Parece que ele fez sucesso, se não me falha a memória, na ABC. Só que a NBC queria ter um programa igual. Então eles fizeram uma série chamada Os Monstros, que era a mesma coisa, entendeu? Só que da NBC. Então por isso que a NBC fez até um palhaço vermelho, né? E o Bozo já tinha sido garoto propaganda do McDonald's, da rede de fast food McDonald's. Tanto que o M aqui no Bozo veio disso aí. Sério? É verdade. Aquela sobrancelha esticada assim, para, de uma maneira Associar. subliminar, né? Vender o McDonald's. Então o Ronald, que é o personagem, o palhaço Aí eles criaram um outro palhaço, criou um personagem chamado Ronald McDonald. E o Bozo saiu como garoto, foi tirado como garoto propaganda do McDonald's. do McDonald's. Mas mesmo assim o Bozo fazia muito sucesso, que nessa época a televisão não era via satélite. Então, e mesmo como era via satélite, era muito caro transmitir em rede nacional. Então, em Nova York tinha um Bozo, tinha os dois Bozo, em outra cidade, lá em Filadélfia, tinha outro Bozo, no outro lugar, em Miami tinha outro, todo lugar dos Estados Unidos tinha um Bozo. Então, ele multiplicou os Bozos, né? Mas ele era dono de tudo. É como se ele tivesse feito uma franquia, né? Ele era uma franquia, exatamente. E ele era o dono de tudo. Aí, quando o Silvio Santos chegou a pegar o Bozo, como era uma franquia, como você mesmo falou, o Silvio Santos pagou pela franquia, só que o americano, que era o dono da franquia, esse Larry Homer, ele mandou, acho que o filho dele, ou ele mesmo veio, né, para ver qual ator ia fazer o Bozo. Porque na época o Bozo já tinha ganho um prêmio da Unicef, ou da Unesco, como embaixador das crianças. Ou seja, ele não queria queimar a marca. Então ele falou assim, vamos escolher o ator. Aí o Valentino Guzzo, que era o cara que cuidava do elenco do Silvio Santos, pegou vários palhaços, né, de circo, os melhores do Brasil, para fazer o Bozo. Né? Todo mundo queria ser o Bozo, que era uma novidade na época. Né? Aí o Valentino, por último, um dos últimos que ele levou foi um tal de Vanderlei, chamado Vandeco Pipoca. Ele chamava Vanderlei Tribeck, se não me engano. E o americano viu ele e falou, não, esse aqui que é o Bozo, esse cara que eu quero. Mas o que será que ele viu no Não sei. Vanderlei? Ele achou alguma coisa no familiar, o Vandeco, e pegou o Vandeco, fez isso aqui. Aí o americano, evidentemente, foi embora, falou assim, eu quero que você pegue isso aqui. Aí parece que depois de um tempo que o Vandeco estava fazendo o Bozo, ele parece que teve uma briga de contrato que ele quis ganhar muito mais do que ia ser a renovação. E o Silvio Santos pegou e falou assim, não vamos fazer um Bozo. Vou pegar vários atores para fazer o Bozo. Para que ninguém se considere estrela. Entendeu? E na época ele pegou o Luiz Ricardo, que era o filho do Chuchu, né, do Circo Bandeirantes. Pra quem não sabe, é o cara da telecena. Tá até hoje na TV, na SBT, né? E era um cara que falava bem, tudo. Fala até hoje, né? Um bom ator. E um outro cara que era o Décio, que eu não me lembro sobre o nome dele, mas também era uma família de circo, né? E o Arlindo Barreto, que era um ator, né? E que fazia já uns programas Qual desses que deu mais problema para Foi, sem dúvida alguma, o Arlindo Barreto, né? O Arlindo Barreto tinha um problema sério com drogas nessa época, né? E ele era muito bom como Bozo, ele fazia muito bem, né? Mas eles eram por temporadas ou cada programa era um diferente? Era, tipo assim, um dia era fulano, no outro era cicrano. Nossa, que doideira. Um fazia 2 dias, outro fazia 3. E como a fantasia, a máscara do Bozo é toda branca, dificilmente só pela voz, né? Você via que não era a mesma pessoa, né? Mas ele preferiu dessa maneira. Aí depois disso, o Bozo tinha outro cara que fazia a produção, que era eu acabei de falar agora há pouco o nome dele, que era
Depois ele foi o Ed Banana, foi o Chiquinho, que é o Edilson. Ele fazia a produção do Bozo. No final, nos últimos programas do Bozo, ele acabou sendo o Bozo, né? Que o Décio morreu, teve um problema com o HIV, e o Arlindo tinha saído já também por esse problema, essa confusão de droga, arrumava muito BO, né? Ele saía, batia o carro, era pego bêbado, encontravam droga com ele. Foi uma coisa, né? Uma coisa muito séria. Depois ele acabou virando pastor evangélico, né? O Arlindo Barreto, né? E o primeiro Bozo, também, que foi mandado embora, que era o Vandeco, depois teve um programa infantil chamado Turma da Pipoca, que era o Vandeco Pipoca. Depois ele também descambou e acabou virando pastor evangélico, né? Olha que coisa, que sina do Bozo. E tinha um ator que fazia o Bozo, era uma espécie de um substituto. Quando faltava alguém, ele fazia, que era o Marcos Pagé, né? Que fez o Bozo durante o tempo. Depois ele era um cara bem talentoso, inclusive tinha um palhaço chamado Talentoso. E o Pagé, ele era um cara assim, ele era e é, né? Um criador assim incrível. As músicas do Patati Patatá, de cada 10 músicas, 8 são do Pagé. Né? Ele compunha muito, a né? Mara Maravilha fez uma música de sucesso na época também, estourou no Brasil também, foi o Pagé. Então, o Pagé, ele fazia música assim, e nessa pegada infantil era muito bom. E ele acabou tendo problema com droga, sabe, com dependência química. E hoje em dia, ele também é evangélico. Ele é um pastor meio diferenciado. Ele é um palhaço pastor, né? O Pagé. E por último, aí o Bozo saiu do ar em 92, 93, eu não me lembro ao certo. Que o Décio morreu em acho que 92, 91. Na época que o Cazuza morreu. 90. Então, o Décio morreu, eu não me lembro se uns meses antes ou depois do Cazuza. Foi naquela fase de que muita gente morreu de HIV, né? Muita gente que foi contaminada pelo HIV. O HIV não tinha remédio, né? E as pessoas morriam muito, muito rápido. E ele faleceu e o Bozo durou mais um tempo e acabou o programa do Bozo, né? Você sabe por quê, Edson? Se teve algum Porque motivo? O Silvio Santos quis, ele achou que não dava mais ibope, que não tinha mais... nessa época a Xuxa já estava bem consagrada. É que mudou, provavelmente deve ser porque mudou a questão do entretenimento infantil, né? Que aí já foram para as meninas. Isso. Nessa época a Xuxa era quase que uma unanimidade. E o Silvio Santos tinha a Mara, que a Mara era uma menina que apareceu bem nova no programa do Silvio Santos, e ele foi com a cara dela, deu um programa infantil para ela. Nessa época tinha uma briga, né, entre as loirinhas e as moreninhas, né, a turma da Mara, a turma da Xuxa. Sim. E o Silvio Santos, não contente de ter a Mara, ele fez um outro programa de uma loirinha, que era a Mariane. Não, esse eu não peguei. Tinha uma menina chamada Mariane, que era uma menina loira, bem bonita, parecia com a Xuxa, né? E ele fez esse programa chamado... Era o Castelo Dourado, uma coisa assim, Festolândia, uma coisa assim. E essa Mariane era uma moça bonita, tá, que fazia uma espécie de uma Xuxa cover, né? Então ele tinha programa da Mara e tinha esse programa da Mariane. Então o Bozo ficou meio fora de lugar, entendeu? Ele queria embarcar naquele formato que a Globo tinha consagrado da Xuxa, né? E essa Mariane depois ela foi mandada embora porque ela cortou o cabelo. É a história que eu sei, né, dele. Sim. O pai dela também era fotógrafo, se não me engano, o pai da Mariane, ele também trabalhava com imagem. E um dia ela cismou de cortar o cabelo, ela cortou o cabelo e ele encontrou ela com o cabelo cortado nos bastidores. Ele falou: o que você fez? Ela falou: eu cortei o cabelo. Ele falou: tá bom. No dia seguinte não deixaram ela entrar no estúdio. Eita. Caraca. É porque ela saiu do padrão Xuxa, né? Ela falou, ele falou assim: eu contratei aquele tipo, você fez outro agora. Assim, aí ele pegou a Eliana.
A Eliana eu já lembro, já, da Eliana. É porque a gente tava falando aqui, quando você tinha saído, que a gente não assistiu o Bozo. Que nem eu sou de 87, Pimenta é 88. Isso. A gente não pegou o Bozo, porque o Bozo, quando Bozo acabou, eu tinha 4 anos. Eu não vi o Bozo. A gente tava falando que eu lembro da Mara Maravilha, do programa do Sérgio Malandro e Sim. E onde entra o Sérgio Malandro nisso? E também, além disso, ele também, o Sérgio Malandro, em 87, 88, tinha um programa do Sérgio Malandro que era um programa, tipo assim, a Mara fazia o programa das meninas e o Sérgio Malandro fazia o programa dos meninos. Então ficou, depois ele pegou a loirinha para fazer uma imitação da Xuxa. Então ficou, para ele, o Bozo ficou fora de espaço, ficou uma coisa, não teve motivo de continuar, entendeu? Como que era essa grade, Edson? Porque ele tinha o Sérgio Malandro, Mara Maravilha, a Mariane, né, você falou? Bom, eu lembro disso. Pô, como que tinha tanto... Como a minha mulher trabalhava com palhaço, né? Uhum. Então a gente acompanhava o que aparecia na televisão. Sim, assim, sim. Para tocar nos shows das crianças, tinha que colocar essas músicas. Né? Para editar os vídeos, tinha que colocar as músicas que as crianças gostavam. Né? E o Sérgio Malandro tinha um programa chamado A Hora do Capeta. É aquele da Hora da Porta dos Desesperados? Isso, chamava A Hora do Capeta. Né? Era em 88, se não me engano. Que eu cheguei a fazer festa em buffet e tinha um pessoal de circo que fazia o cover do Sérgio Malandro. Tinha até um cara que chamava o Serginho Pilantra. E era bem certinho, fazia o cover do Sérgio Malandro. E ele já era doidão do jeito que ele sempre foi, assim, naquela época? É que eu não lembro também, né? Essa perda de assistir... Acho que hoje ele tá mais tranquilo, né? Mas, não, ele continua mesmo meio malandrão, mesmo, doido. Então, tô falando, e ele ficou... Quando ele mandou essa Mariana embora, logo depois ele contratou a Eliana, que era de um conjunto infantil também. E a Eliana, a princípio, ela começou a fazer um programa só de cabeças, né? Televisão a gente chama de cabeça, tipo isso aqui, né? Agora vocês vão ver o desenho X. Agora... eu lembro também que tinha o da Vovó Mafalda. Sim, depois teve o programa da Vovó Mafalda. Esse eu lembro, mas eu era muito pequeno. Verdade, não, verdade. O Bozo acabou. Tá, esse eu lembro. Até meu filho chegou a participar do programa da Vovó Mafalda. Da Vovó Mafalda, né? Quando ele era pequeno. Que a Vovó Mafalda quem fazia era... o Valentino. O Valentino. E tinha outro personagem, Salsifofu, que era o Pedro de Lara. Qual que era o nome? Pedro de Lara. Não, o nome do personagem? Salsifofu. Será que foi daí que o Sérgio Malandro tirou o Sacifofu? Não, tinha um personagem chamado Salsifofu que fazia o Pedro de Lara. Não, mas ele tem um bordão que ele fala... E tinha o Papai Papudo, que era o Gibe. Sim. O Gibe. Que era um grande cara, o Gibe. Gibe, eu lembro. Pegadinha com o Volanda, né? Sim. Cheguei a fazer pegadinha. Eu cheguei a gravar pegadinha com ele, mas ele chegou a dar ideias de pegadinha pra mim. Fala das pegadinhas. Você falou que também trabalhou com pegadinha. Foi depois. Agora, sim. Voltando a falar nisso, aí ficou esse formato das loirinhas. Aí, tempos depois, o programa do Bozo saiu do ar em 90 e pouco, 92. Não sei te precisar o ano que saiu. E todo mundo sumiu com o Bozo. O Bozo foi sepultado. E o Patati Patatá ficou, tipo assim, os palhaços mais conhecidos, né? A turma e o Atim Espirro também, que sempre teve o Atim Espirro. O Atim Espirro chegou a se separar, era só o Espirro e só o Patim, né? Hoje o Atim parece que também é evangélico também. Ou seja, é uma sina meio de palhaço virar evangélico, né? Mas para terminar dessa história aí, anos depois, em 2012, né, o Patati Patatá conseguiu, acho que, entrar no SBT. Sim. Ficou, acho que, 1 ano ou 2 fazendo o programa do Patati Patatá. Eu lembro. E foi um sucesso tão grande nessa época, isso há 10 anos atrás, que o Silvio Santos falou, eu vou ressuscitar o Bozo. Entendeu? Assim, os palhaços estão fazendo sucesso, eu vou ressuscitar o Bozo. E ele fez uma espécie de um concurso para quem ia ser o Bozo, né? E nesse intervalo, a Tereza fez vários palhaços, fez o Piriri Pororó, meu filho fez o Clique Clock, que até hoje é dele, né? Teve vários palhaços. E um dos meninos que trabalhou com a Tereza era o Jean, né? O Jean Santos. Jean era um cara novo, ele frequentava a minha casa, dormia em casa, passava final de semana em casa, ele praticamente ficou da minha casa. Aí ele
Depois a gente se separou, né? Ele viveu o caminho dele e tal. Ele também acabou fazendo Patati e Patatá também. Ele chegou a ser um dos Patati e Patatá. Na época do meu filho. Chegou a fazer Patati e Patatá com o meu filho, o Stefano. E isso em 2012, meu filho já tinha saído do Patati e Patatá. Acho que foi em 2010 que ele saiu, se não me engano. 2010, 2011. Logo em seguida, o Patati e Patatá entrou na TV. Né? E o Silvio Santos ficou nessa... abriu essa ideia. Eu falei, se esses palhaços estão ganhando dinheiro, fazendo sucesso, eu vou reavivar o Bozo. E fez um concurso para fazer quem ia ser o Bozo. E pegaram N palhaços para ser testados, né? E quem foi escolhido foi o Jean Santos, que era cria da Tereza, praticamente um amigo nosso, né? E nessa época a gente nem tinha contato mais, a gente já se falava muito pouco, né, com o Jean Santos, né? Não por briga, né? Não é que... Cada um vai tomando um rumo diferente, né? Isso, exatamente. E pegaram o Jean Santos e ele chegou a fazer alguns meses o Bozo, ganhou um bom salário no SBT. Aí, nessa época, o que sustentava muito os programas infantis eram os brinquedos, né? Os merchan, né? Os merchans, né? Aí a justiça, atendendo a denúncias de pais, né? Começou a bater em cima dos programas infantis porque estavam mercantilizando a infância. Que as crianças viam o brinquedo na TV. Bom, isso sempre foi assim, né? E acharam por bem tirar do ar isso aí. Falaram assim, você pode fazer o programa, mas não fazer a propaganda do produto, não fazer o merchan no ar, né? O palhaço pode aparecer, não pode aparecer, ó, compre isso aqui, fala pro papai comprar. Mas aí como é que vão ganhar dinheiro em cima disso? Então. Porque o que você vai vender dentro de uma grade infantil? Então, mas a ideia a princípio, eu não sei te dizer como que foi o processo, né, o que eles pediam. É porque não tivesse merchan, que o comercial do brinquedo aparecesse só nos breaks comerciais, né? Sim. No intervalo comercial, né? Aparecia como um comercial, né? Mas não envolvendo o personagem. Então o personagem ficou uma coisa meio fora de lugar. Por que o cara vai fazer um programa se o que sustenta ele é o patrocínio ele não pode mencionar o patrocínio, né? E aí tiraram o programa do Bozo do ar e o do Patati e Patatá também. Entendeu? Eu lembro que teve essa parada do Bozo, mas foi bem curta. Deve ter existido outros problemas, né? Sim. Que levaram a sair do ar. Mas o básico foi isso, foi a ausência de patrocínio, porque a justiça começou a cercar, né, o conteúdo do programa para que não fosse mercantilizado, né? Até começaram a fazer, na época, até uns vídeos assim de crítica, né? O palhaço apontando um revólver para a criança, não, compra isso aqui, senão vou quebrar teu pé. E fizeram até algumas sátiras isso aí, mas e saiu do ar. Então você vê que eu conhecia até o último Bozo, né? Que era praticamente quase que um filho para nós, um amigo nosso. E aí que foi a morte, então, dos programas infantis, né? Das manhãs, né? Sim, justamente pela essa questão judicial. Né? E até hoje você pode ver que o programa infantil, depois quem acabou fazendo o programa foi a filha do Silvio Santos, né? Sim. Era só para apresentar o desenho mesmo, né? E o programa acabou não existindo mais. E os programas de TV a cabo, que passam só desenhos, né? O Cartoon Network, Fox Kids, Nickelodeon. Sim. E as pegadinhas? As pegadinhas aconteceram quando que rolou? Comigo em 2002, né? Em 2002 o Cidadão tinha um programa independente, né? E ele queria, falou assim, para chamar a audiência, colocar pegadinhas, né? E ele falou assim, e você vai fazer as pegadinhas para mim? Falou assim, mas eu nunca fiz uma pegadinha na minha vida, não sei como que é, né? Falou assim, não, mas você vai fazer, eu acho que você pode fazer. E nisso... Mas como ator? Não, ou como... eu fazia a câmera, eu fazia o roteiro, fazia a câmera, fazia a edição, fazia tudo. Né? E na época, a Tereza tinha conhecido dois caras, né? Que era o Rapa
né? Que era do Comando Maluco. Comando Maluco, né? Qual dos? O Rapadura. Rapadura é o gordinho? Não, é o Magrelo. Ah, o branquinho? Não, o Moreninho. Ah, sei. Bom, aí conheci o Rapa e o Sargento, que também era do Comando Maluco, né? Sei. E eles estavam num circo em Parelheiros, né? E estavam num... Até o dono da família desse circo era uma família muito querida nossa, a família do Circo Joia. E eles estavam numa situação meio devagar. Eles tinham trabalhado por Beto Carreiro e tinham rompido com o Beto Carreiro e acabaram não conseguindo, né, Continuar ali na... continuar na pegada que eles tinham, né? Aí a Tereza falou assim, por que você não faz as pegadinhas com esses caras? Eu falei assim, mas sei, não. Aí eu fiz as primeiras pegadinhas, ficou uma merda, cara. Ficou uma coisa assim que não tinha nada a ver, né, cara? Aí foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, muito ruim, muito ruim. E até na época o diretor era o Valdir, o Valdir Vieira, que era produtor musical também, era um cara, né? E tinha trabalhado na Record. Então. Ele falou assim, ó, isso é uma bosta que você tá fazendo, é uma merda. E eu tinha que calar a boca, né? Eu falei, realmente, isso é uma bosta mesmo. E aí a partir da terceira, quarta, quinta, começou a melhorar. Aí eu só tinha uma câmera, um tripé, que era meu, inclusive, não era nem da produtora, um microfone sem fio, umas luzes que eu levava, uma perua Kombi, que era a própria perua do sargento, né, que levava a gente para a locação, e os atores, que era o sargento e o Rapa, né? Então fazia geralmente uma pegadinha que um era cúmplice do outro, um era, né? Aí uma vez eu fui fazer uma pegadinha em Bugaçu. Tinha um cara que morava em Bugaçu, ele conhecia lá o prefeito, conhecia uns comerciantes, ele apresentou pra gente, porque é ruim você fazer pegadinha onde você ninguém conhece você, os caras não, né? Então tinha esse rapaz que morava lá, que ele nos apresentou lá. Aí eu fiz uma pegadinha no centro da cidade, fiz 2, e não ficou ruim. Como que é? Você lembra? Qual que Eu era? lembro que o Rapa, ele vendia sorvete, né? Uma caixa de Isopor? E vendia o sorvete, e o sorvete não era. Não me lembro o que era. O sorvete não era gelado. Era um papo assim. Não lembro agora. Sim, não, tudo bem. Sei que no final o cara chutava a caixa de isopor, quebrava a cabeça dele. Mas era de verdade, não era combinado, não. Não era, vou te explicar. Pegadinha, todas as vezes que eu tentei fazer pegadinha de verdade, não tinha graça nenhuma. Que foram as primeiras que eu fiz. Porque elas não tinham graça. Porque, ao contrário do que vocês podem parecer, as pessoas elas não têm a reação que você espera. Entendeu? E pegadinhas também, elas mexem muito com o ânimo das pessoas. Você não pode fazer uma pegadinha que vai roubar a moto do cara, o cara te dá um tiro, pô. Sim. Você concorda? Pegar uma pegadinha que você vai dar uma paulada nas costas do cara, o cara vai te matar. Entendeu? Então, foi o Gibe, inclusive, o Gibe e o Livo Holanda, que chegou. Falou assim, alemão, você tem que armar e tem que armar bem armado. Se você fizer pra valer, não vira, cara. Você tirou minha infância agora, hein, Edson? Não, mas Jurava que as pegadinhas da SBT era tudo de verdade. Era tudo real aquilo. Toda vez que você faz qualquer trabalho em televisão, né? Inclusive até eu que estou aqui, eu dei uma autorização para que vocês usassem a minha imagem. Sim. E a pegadinha não é diferente. Você não pode fazer uma pegadinha, acabar com a vida do cara e em seguida pedir para ele autorizar ser exposto publicamente, né? E às vezes tem pegadinha que não vira você fazer isso aí. Eu tava vendo aquele que tá muito famoso agora, o Toninho Tornado, né, do Calabreso lá, Sim. né? Ele fala que é real as pegadinhas dele, né? Mas eu tenho um vídeo no YouTube que saiu recentemente que o cara faz meio que um levantamento lá, claro, e já pegou umas 2 pegadinhas que é o mesmo ator que participou, filmagens que vazam tripé, entendeu? Então, por mais que ele fale que é real... Muitas vezes o que acontecia é que a pessoa sabia que ia participar de uma brincadeira. Entendeu? Mas ela não sabia o que era, né?
Então tinha, vamos supor, você vai fazer a vítima, né? E ele vai fazer o cara que vai te aplicar o golpe. Então, eu tinha que contar uma história para você e uma para ele. Entendeu? O próprio ator eu tinha que mentir, senão ele não fazia. Entendeu? E muitas vezes o cara vinha para cima, cara. Vinha para cima e tinha que ter o sargento para apartar, porque o sargento era grandão, né? Para apartar a briga, meu. Uma vez eu fiz uma pegadinha com o Rapa, no meio da rua, que ele tinha uma barraquinha que ele vendia erva. Sabe essas ervas de... Marreteira que vendia erva. E a história da garrafada, que a garrafada é um negócio para levantar a moral, né? Um afrodisíaco, né? Aí ele falava... que você chama? O melzinho lá? Um papo assim, mas é a história da garrafada, é a garrafada do Nordeste. Uhum. Aí ele fala assim, não, você tem que experimentar a garrafada. Eu falei assim, mas pô, é boa a garrafada? Pô, a garrafada é assim, ó, então eu quero uma garrafada. Ele pegava uma garrafa perto e sentava na cabeça do cara, né? E o cara ficava puto, evidentemente. Aí o cara ia participar e ele tinha visto um outro anterior participar. Então ele sabia plenamente que era uma brincadeira. Autorizou. E aí, quando foi na vez dele, ele tomou a garrafada e ele tava com um boné igual o seu, assim, na cabeça. Um rapaz, um garoto, assim, de uns 20 anos. Na hora que ele deu a negócio, o cara veio pra cima dele, bicho. Se o Rapa não fosse de circo, ele tinha desmontado o cara, meu. Ele veio meter porrada mesmo, meter chute. O cara ficou possesso, cara. Puto. Aí, porra, apartamos, tá, o cara foi embora xingando. Aí, porra, a gente continuou gravando, sabe? Ficava horas gravando. Aí mais tarde o cara voltou, né? Eu falei, meu, você é louco? Você sabia que era uma brincadeira? Por que você foi agredir o cara? Falei assim, é que na hora que ele me deu a garrafada, né? O boné tem aquele botão em cima, né? E o botão entrou no crânio do cara. Nossa. Ele tirou assim, tá tudo sangrado, cara. Puta, Então mano. você vê, né? Eram umas coisas assim. Outra vez eu tinha uma pegadinha de terror, né? Então, quando eu comecei as pegadinhas de terror, foi o seguinte: o dono do programa, o programa era gravado, e na hora do programa ir no ar, ele ia na Gazeta, a Gazeta tinha as TVs tem um lugar que chama Master, onde o cara solta as fitas, antigamente era fitas, né? Onde ele coloca o programa no ar, né? E vê se está tudo ok, se a luminância, o brilho, os waveform, vê as fases do vídeo, tudo. E ali eles tinham um monitor de Ibope ao vivo, na época era o Ibope, né? Em tempo real. Então ele sabia que hora do programa que estava. O YouTube também, hoje em dia você tem o de visualização. não, a visualização, como chama? O Analytics, né? Isso. Você vê qual o pico do teu vídeo que deu mais Ibope, que as pessoas deu mais audiência, no caso, a hora que o pessoal gostou mais, a hora que o pessoal deixou de assistir, até que momento que eles veem o vídeo, né? E nessa época você tinha ao vivo, o monitor em tempo real. Então, na hora que um cantor tal entrava para cantar, falava, pô, de repente segurava, outros não, né? E aí, um dia eu fui gravar uma pegadinha com o Rapa. E aí eu falei assim, queria gravar dentro de uma funerária. Eu falei, vamos fazer uma brincadeira dentro da funerária. E lá tinha várias funerárias. Aí tinha o Francolino, que ia comigo, carregar o tripé para mim, cara. O velhinho, né? O barbudo. E o Francolino, ele tem uma cara de monstro, né? Ele tem uma cara... Ele não ri, hein, mano? Bom, mas isso foi antes do Homem que Não Ri. Foi um pouco antes, uns meses antes. Aí eu falei assim, Francolino, por falta de ator, você vai entrar no caixão e dar susto nas pessoas, né? O cara que vier, né? Aí eu coloquei ele no caixão, dentro da funerária tinha um velório, que não estava funcionando, evidentemente, né? Coloquei ele lá, coloquei umas flores, tudo. E ele ficava dentro do caixão, né? Mas era muito ruim, rapaz, porque você tinha que trazer a vítima para dentro, entendeu? Você pegava as pessoas na rua e falava assim, não, é brincadeira, tá, mas você... E né, funerária, caixão, o pessoal fica meio ressabiado, né? Então você consegue poucas vítimas. Então você trazia a pessoa para lá
E ele dava um susto, ele levantava no caixão, né? O sujeito dava aquele susto. Essa pegadinha, a primeira vez que foi pro ar, o Ibope fez assim, ó. Decolou. A gente foi assistir o monitor em tempo real, subiu. Falou, pô, Francolino da Ibope, cara. Francolino da audiência. Aí a gente pegou e comecei a produzir outras pegadinhas com Francolino. Que seriam as pegadinhas de terror. Aí era um fevereiro, se não me engano. E era fevereiro, janeiro e fevereiro na televisão só passam reprises, ninguém produz nada, né? Era assim, pelo menos. E ele não era diferente. Falou assim, eu não vou produzir porque é uma época ruim de audiência, né? Aí eu peguei uma... E nessa época o que eu fiz? Eu fui incumbido não só de fazer as pegadinhas, como também fazer uma compilação dos melhores momentos dos programas, montar uns programas de replay, né? De reprise. Aí eu gravei uma pegadinha com o Francolino numa casa abandonada que tinha na cidade. E arrumei uma viatura, como a polícia não queria participar, né? Arrumei uma viatura da funerária para ficar na porta, né? E arrumei um colete de paraquedista para o Francolino. Então, colocava aquele colete assim e tinha um gancho aqui. Enrolamos uma corda no pescoço dele e penduramos ele numa viga, né? E ele estava enforcado, né? E ele já tem uma cara de defunto, né? Então eu chamava as pessoas na porta, né? E tinha um cara com o colete da polícia, que era o sargento, né? E arrumou um colete assim, polícia, né? Olha só que coisa louca. Então ele chamava as pessoas, falava assim, olha, morreu um cara aí, e a gente não sabe quem é, a gente não sabe se mataram, se ele se matou, se não quer ver. E as pessoas têm essa curiosidade mórbida, né? De ver, né? E na hora que eu chegava perto do Francolino lá, o Francolino levantava os braços assim, pô, o cara tá crente que o cara tá morto, né? E tinha uma maquiagem meia roxa na cara dele assim. Normal, bicho. Teve uma vez uma menina que ela. Só que essa aí, por exemplo, foi para valer. A pessoa sabia que era uma brincadeira? Que era uma brincadeira, mas fica sabendo depois. A menina quase morreu, cara. Tinha um interruptor da luz, assim. Na hora que ela tomou o susto, em vez dela virar para a porta, ela virou para a parede, bicho. Nossa. E foi em cima do interruptor, apagou a luz. Deu uma carreira, foram pegar ela umas 2 quadras de distância. A mulher tava passando mal, cara. E convencer a menina a assinar a autorização de imagem, né? Para poder passar, né? Outras, e quando essa pegadinha foi pro ar, cara, foi essa e outra vez eu fiz no mesmo programa eu fiz uma pegadinha do sargento, do Rapa. Tinha como era a época de férias, né? Tinha um trailer de lanche parado lá na cidade. Aí fomos atrás do cara que era dono do trailer. Falou, deixa a gente gravar no trailer. E tinha uma rodoviária lá na cidade. E aí eu fiz uma pegadinha que o Rapa vendia pastel, né? E o cara, né? Ele encontrava uma barata ele põe uma barata no pastel. Só que não era uma barata, evidentemente. Onde que eu ia achar barata, né? Eu pegava uma folha de árvore cortada, parecendo marrom, né? Ele colocava dentro do pastel. Então, na hora que o cara mordia, ele sentia uma coisa estranha. E, bom, o cara ficava macho, né? Pô, você me vendeu. Aí o Rapa era muito cara de pau, né? Ele falou assim, pô, o cara falou, você me vendeu com barato. Ele falou assim, então não é 5 pau, é 10 pau. Eu falei, pô, é mais caro. E tirava sarro dos caras, né? E ele gravou com um cara que era motoqueiro, né? E o cara tava com um capacete da moto pendurado aqui, né? E o cara sabia que era uma brincadeira, mas na hora que o cara soube que ele tava mordendo uma barata, bicho, o cara ficou puto. Ele pegou o capacete e tacou no Rapa, cara. E o Rapa era de circo, né? Família de circo. Ele se abaixou e o capacete do circo furou a lata do trailer, né?
aquelas latas Sim. de alumínio, ele furou outro lado, cara. Putz, aí tinha que explicar pro cara do trailer, quebrou o trailer do cara. Era uma puta confusão do caralho. Aí coloquei essas duas pegadinhas no programa, né? E era uma reprise. Qual programa que era, Edson? Era como chamava Programa do Rinaldi. Sim. Passava na Gazeta. Gazeta, né? Na Gazeta. E era domingo à tarde. E aí, o programa tinha 1% de Ibope. 1%. E pegava o Ibope em zero. Né? Na hora que entrou essa pegadinha da barata. Aí o que eu fiz? Eu gravei todo mundo, né? Com a casca de árvore. No final, quando eu fui editar, eu arrumei uma barata. Entendeu? Aí eu fiz um insert, né? De colocar a barata no pastel. Então o cara que tá assistindo, ele tá crente. Que é uma barata. Que é tudo barata mesmo. Sim. É muito bom. E aí isso quando foi pro ar, o programa era, na época, a Record dava 4 de Ibope, a Globo dava 7, 8 no horário. Um ponto de Ibope é quanto? Não 10 sei mil? quanto é hoje. Na 10 época mil? era 150 mil televisores assistindo. 150 mil em São Paulo. Um ponto. Um ponto. Aí, quando for essa pegadinha, e em seguida eu coloquei um musical do Sampa Crio. Ó, você nasceu pra mim. Eu nasci pra você. Hoje resolvi mudar. Sei que eu coloquei essas duas pegadinhas, em seguida o musical do Sampa Crio. E em terceiro eu coloquei um sertanejo, que acho que era o Edson Hudson. O programa deu 5,8 de Ibope. Eita. Subiu. Sei que depois parece que até foi gente mandada embora na Record, bicho. Os caras não admitiam não ter perdido para a Gazeta, né? Um programa independente, né? Deu o que falar, né? E o Francolino, bicho, todo mundo conhecia ele, cara. Por onde o Francolino passava, todo mundo conhecia. Aí que o dono do programa e a Tereza fizeram esse quadro do Homem que Não Ri. Ele não só participava das pegadinhas, como participava do programa, né? Que dava um dinheiro para quem fizesse ele rir. E ninguém conseguia. Entendeu? E ninguém conseguia. O Francolino é bom ator. Ele é meio devagarzinho, tá? Mas ele é muito bom ator. E foi essa história da pegadinha. Essas pegadinhas tá no seu canal? Você conseguiu resgatar Eu tenho umas 2 ou 3 no meu canal. E hoje você não tem mais os... Não tenho. Essas duas que eu tenho ainda foi de vídeo de VHS que eu gravei da TV. Entendeu? Que isso, como era da produtora dele, né? Só as que eu gravei para mim mesmo. Né? Tinha uma outra também que eu gravei, também que eu coloquei no YouTube, fui tirado também, porque eles acharam o conteúdo muito impróprio. Né? O Francolino estava morto numa banheira. Eu gravei do lado de uma faculdade, né, em Santo Amaro. E era uma casa velha, né? E tinha uma banheira estranha, cara. Sabe aquelas banheiras de casa antigas, né? Aí eu enchi a banheira de água e colocamos um corante vermelho, que parecia que era sangue, né? E o Francolino todo ensanguentado, morto dentro da banheira, né? Com uma faca enterrada na cabeça. Assim. E, de novo, aquela mesma coisa, trazia para reconhecer se conhecia o cadáver. E o cadáver levantava, né? E sempre era assim. Uma vez a gente gravou também numa pegadinha com o Francolino no cemitério. Sim. E esse cemitério tinha uma peculiaridade, que ele era no meio da cidade, né? E tinha um portão aqui e outro aqui. Então, era uma rua. Então, as pessoas, em vez de circundarem o cemitério, às vezes cortavam o caminho de uma rua, de um lado para outro, por dentro do cemitério. Né? Aí tinha umas sepulturas abandonadas. Aí eu coloquei o Francolino, ele virou um personagem, né? Ele era todo ensanguentado, tudo, né? Aquela cara de monstro, aqueles paletó de defunto, sabe? Aquelas roupas, né? bem Zé do Caixão mesmo. E eu colocava ele dentro de uma sepultura, né? E na hora que o cara chamou, o sargento entretinha o cara vinha passar, né? E
Aí ele falou assim, mas você conhece o... Eu tô procurando... Ele ficava com umas flores na mão, eu tô procurando a sepultura de um tal de Francolino. Mas ele colocava já o cara de costa para a sepultura, e ele saía da sepultura e agarrava o cara pelas pernas. Nossa. Sensacional. Então, era uma coisa terrível, né? E tinha um cara que ele era investigador de polícia. E ele também era segurança de um supermercado que é na cidade. Aí ele chegou para nós, mas deixa eu participar, não sei o que. Sei lá, você já sabe que é brincadeira. Então, chama o pessoal, eles sabem que é uma brincadeira, mas a gente sacaneia o pessoal, né? Sempre sacaneava, né? Porque às vezes o cara sabe que vai participar da brincadeira, mas não sabe o teor da coisa, né? Que nem eu tô aqui, de repente eu tô aqui de boa fé aqui participando, de repente cai um negócio na minha cabeça, uma brincadeira, mas... Não, você sabe o que esses caras fizeram comigo aqui há uns 5 programas atrás. Fizeram uma pegadinha aqui comigo com o Crildo. Porra, cara, aqui dentro da sala, aqui, bicho, depois você vê lá sim. no YouTube lá, Sim. a gente colocou lá essa pegadinha, meu. Depois você vê lá, os caras também é gênio aqui. Então, cara, aí esse cara da polícia, ele andava com uma quadrada, sabe aquelas pistolas quadradonas, assim, parecendo uma submetralhadora, um negócio desse tamanho, assim, todo machão, né? Aí ele pediu para participar e sabia que era do que se tratava, cara. Na hora que o Francolino saiu da sepultura e pegou ele pelas pernas, cara, o cara ele entrou numa tremedeira, cara. Ele entrou numa tremedeira assim, não parava de tremer, cara. O cara era tudo machão da polícia com aquela pistola na cintura. Se tremendo, sabe? Todo. Se tremendo todo. E ele não conseguia assinar o termo de imagem, cara. O cagaço que os caras tinham, né, cara? Era incrível, né, cara? Mas isso para citar algumas, né? Mas teve várias. Né? Mas acha no YouTube algumas dessas? Você falou que tem duas no seu canal só, né? As que tem que eu sei estão no meu canal, algumas 2 ou 3 ali. Mas o resto não sei que fim levou. Eu lembro de umas que o Stefano mostrou pra mim, porque que você tinha guardado tal, na época. Tal. Edson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, cara, fiquei feliz pra caramba você ter, ter aceitado aí o nosso convite, ter vindo. Isso. Pô, muita história, gostei pra cacete, assim. Tem muita coisa que eu tenho dúvida ainda, mas só pra gente não esticar muito aí, mas a gente gostou bastante. Quem sabe a gente faz uma parte 2 aí. Opa! Lembrar de uns bastidores aí da TV. Então, isso que eu ia te falar agora. Dá seu canal, seu Instagram, onde as pessoas te acham. Quase não uso o Instagram, mas o meu canal no YouTube é Edson Imagem 10, né? Tudo junto. Né? Sim. Aí lá pode encontrar lá seus trabalhos, lá o que você faz. Tem alguns trabalhos, tem algumas entrevistas também com os palhaços que eu acabei de citar. E tem algumas coisinhas. Hoje em dia também faço muitos trabalhos em impressão 3D também, modelagem 3D também. Você ainda faz aqueles trabalhos de filmagem de casamento, festas? Raramente, não? Raramente. Faço mais agora, trabalho... já trabalhei já com ele no casamento, já. Trabalho institucional, né? Eventos, coisas assim. Instagram você quer deixar também? Para quem quiser falar com você, às vezes precisa de um trabalho, coisas que você faz. Só, né, do que ficar sim. É só Imagem 10 no YouTube. Sim. Então. Muito obrigado, Edson, por ter participado. Obrigado. E você tem mais uma coisa para falar? Cara, a gente tá encerrando mais um Da Na Hora Podcast. Pô, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Ajuda a gente a chegar à meta lá. Agora a gente tem uma nova meta. A gente bateu a primeira meta, que era de 1.007 inscritos. Batemos. Agora a gente tem a meta de 1.997 inscritos. Então dá aquela força pra gente. Segue a gente nas redes sociais, no @DonaMaraCast, que é no Instagram, no TikTok, no Facebook, no X, mas é o Twitter, né? O Xvideos. E tem mais alguma rede que eu esqueci? Facebook também, a gente tá lá. E... E no Spotify. A gente tá no Spotify, verdade, Spotify agora. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer também. No Deezer, Amazon Music. O que mais, produtora? Somente nessas por enquanto. E é isso, agradecer também o Crildo aí, que faz toda essa nave aqui, tudo isso acontecer pelas câmeras aí. E é isso. Esqueci alguma coisa aí, Pimentinha? Não, tá tudo certinho. Então é isso, então. Obrigado aí mais uma vez vocês que assistiram a gente. E, é isso. Ajuda a gente a ter aquela meta lá dos inscritos e é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado. Valeu.